Sejam bem-vindos, mais um episódio, agora o 7. Eu trouxe uma especialista aqui em sono, Fernanda Viana, e a gente vai falar, é um tema alta performance, que é um tema que eu gosto muito, só que não existe alta performance sem o sono de qualidade. Então, eu quero explanar um pouco isso aqui com a Fer. Eu quero que ela fale um pouco dessa experiência, de tudo que ela estudou, o que que impacta, por que que muita gente, ela me falou alguns números aqui em off, por que que os números são tão altos de pessoas que dormem mal, que tem tudo desregulado aí, não consegue dormir. Então, Fer, aqui é o Pode Falar Empreendedor. Como hoje eu vim com a camiseta nova, o papo é reto. Então, já dizendo que o papo é reto, não existe alta performance, nem vou deixar uma vírgula, uma brecha, já vamos direto cutucar a ferida. Não existe alta performance sem sono de qualidade. Me fala alguns números desse que você estudou, que você hoje se especializa cada vez mais nisso. Me fala alguns números de percentual de pessoas que têm insônia, o porquê tem, e por que realmente não tem como ter alta performance. Eu não posso dormir mal, ficar acordando no meio da noite e ser um ótimo empreendedor, um ótimo profissional? Fala um pouco para mim aí dessa sua vivência, experiência aí desse nicho aí que é tão importante, mas poucos parece que dão valor nisso. Primeiramente, quero agradecer o convite do Te Thiago agradeço. Hungria. Maravilhoso estar aqui. Uma honra, né, falar esse assunto correlacionado com o seu, que Sim, você domina tanto. Agradeço. O sono, vamos falar sobre o sono, né? Você falou de números e tal. Antes de nós sim, falarmos em números, por que que isso acontece hoje, né? Hoje o sono, ele está em holofote. Por que que o sono está em holofote? Então, se eu fizer uma retrospectiva e nós voltarmos um pouquinho lá atrás, sim, se nós lembrarmos como que a gente trabalhava, a gente fechava o escritório na sexta-feira, sim, trancava tudo, ia para casa e tinha 2 dias de folga. sim, E a gente não trabalhava, não tinha estímulos. Então, sim, a gente só voltava a trabalhar e ter os estímulos visuais ao voltar ao trabalho. Com as grandes mudanças e excelentes mudanças do nosso estilo de vida, que foram aí Wi-Fi, internet, sim, WhatsApp, e-mail, redes sociais, com todas essas evoluções, nós começamos a trabalhar full time. sim. É bem Aquele isso. descanso dos dois Sim, dias passaram a não existir. sim, Então a gente trabalha à noite, trabalha de madrugada. Então, assim, a demanda começou a nos exigir, sim, né? Então, o que está acontecendo? Antigamente, o sono não era um fator de desempenho no trabalho, porque não tinha esse problema. sim. E hoje, com todos esses fatores acontecendo, esses estímulos acontecendo, essa velocidade das coisas acontecendo, hoje o sono é considerado um fator Inclusive, de só um gancho desempenho. rápido aí do que você tá falando, que é realmente outra era. Eu lembro que a televisão chiava, encerrava. Você tinha um horário ali da programação, às vezes 1 hora, 2 da madrugada, você não tinha nem o que assistir. Encerrava, tipo, voltaremos às 5 da manhã. Então, realmente, mudou muito, porque você tem muita coisa para fazer de madrugada se quiser. E há 20, 30 anos atrás, nem a TV tinha programação de madrugada. Então, Por que será que a TV não tinha programação? A pessoa que estava por trás dela tinha esse ritmo de cinco sim, dias, 2 ciclos circadianos. Então, assim, sim, as pessoas funcionavam conforme a natureza nos trouxe, né? O sim, ciclo circadiano, o sol está se pondo, vamos sim. voltar para casa, Dormia vamos cedo, sim, curtir vamos curtir a família. Ah, o sol levantou, vamos trabalhar. Então, a gente sim, funcionava nesse sim, circuito. Se nós fizermos um exemplo aqui muito rápido, vamos para uma ilha, né? Numa ilha onde não tem. Hoje, muitas pessoas fazem isso até para desenvolvimento de memória. sim, Existem estudos para isso, né? Você vai para um lugar isolado, lá não tem internet, Wi-Fi, não tem estímulos, não tem sim, luz, não tem carro, não tem iFood, não tem nada. Então você passa a funcionar sim, com o sol nascendo e o sol se pondo. sim, Aí quando é 6h30, 7 horas, que vai diminuindo ali, vai vindo as melatoninas, você sente mais sonolento e dorme 8 horas da noite. sim, E você acorda com as galinhas sem despertador. sim, Esse é o ritmo normal do nosso organismo. Só que a gente vem para a cidade, televisão, computador, Wi-Fi, rede social, sim, você passa uma informação para sua mente, é dia ou é noite? Ele está confuso. sim, Porque a noite, para nossa mente, tem que ser noite, apagado. A partir sim, das 7 horas da noite, a sua mente tem que entender: opa, é noite. sim, Mas você, com esse monte de estímulo, um monte de luz branca, um monte de luz azul, a sua mente fala: Fernanda, é noite ou é dia? Eu durmo ou não durmo? Insônia. sim. Então você atrela a esse mal que atinge aí, talvez a maioria das pessoas, não ter um sono de qualidade, a alta carga de estímulos diários a todo momento, ou seja, uma coisa até de atenção, né, até de perigo,
não se deveria usar celular no trânsito. E se mostra, né, um aumento cada vez maior de pessoas usando o celular no trânsito. Então, ou seja, nem o fato de dirigir, que é algo importante, que você está lidando com a sua vida e com a vida de outras pessoas, né? Um carro pode se tornar uma arma. Mesmo assim, as pessoas continuam buscando, ou seja, novos estímulos, buscando interagir, rede social dentro do carro, ou seja, para de prestar atenção no trânsito óbvio, né? Aumenta acidentes. Então, para mim faz total sentido o que você está falando, porque realmente, olhando, eu sou da década de 80, olhando, nós somos, né, da década de 80, olhando o que mudou o mundo, é surreal mesmo, assim, é uma carga. Eu já falei aqui algumas vezes em alguns podcasts da tsunami de informações, né? Não é mais uma chuvinha, é uma tsunami que quebra em cima de você e realmente afeta muita coisa, né? Eu vejo uma das coisas que mais afetam, assim, eu acho que é a velocidade de comparação que você tem hoje, sem nem querer buscar, mas a internet, a rede social, joga na sua cara o que que é o trend do momento, a dancinha do momento, a roupa do momento, o óculos do momento, a bolsa do momento. Então, você vê que é uma carga sem a pessoa perceber, né? O subconsciente, ele vai sobrecarregando ali, porque você não consegue, o que eu penso, né? O meu dia foi produtivo, fiz minha rotina, comi certo, treinei, trabalhei, estou realizado, satisfeito, e aí o meu sono, isso falando do Thiago, tá? O meu sono a parte final do ciclo, para mim começar tudo de novo. Sim. E aí, o que eu percebo agora, pegando o gancho do que você falou, é como se as pessoas não chegassem nesse ciclo final, né? Terminei o meu dia, terminei a minha rotina, fiz tudo o que eu deveria, porque fica como se elas tivessem uma busca constante por algo às vezes inalcançável, porque aquela artista, aquela influenciadora de 40 milhões de seguidores, aquele jogador de futebol, é uma outra vida, um outro contexto, e a rede social, até agora com stories, né, que é considerado um dos conteúdos mais visualizados do mundo, você consegue literalmente estar dentro da vida daquela pessoa, saber o que ela está comendo, o que ela está fazendo, o que ela está comprando, e você acha que esse conjunto de coisas é o que está afetando o sono da maioria das pessoas? Antes de eu concluir esse raciocínio, você falou a questão de dirigir e Isso, de acidentes. É importante falarmos isso. Pesquisas feitas, tá, pelo Instituto do Sono e junto ali da sim, questão dos acidentes, mais de 80%, cerca de 80% dos acidentes são causados não pela embriaguez, e mais sim pela fadiga e pelo sono, sim, falta de sono. sim. Então, se você pegar ali os índices de acidente, é um dado muito chocante, que as pessoas falam assim, nossa, o álcool, mas mais que o álcool, o sono é o que causa mais acidente, a Sim. fadiga. Então, se você pegar, por exemplo, mas por que que isso acontece? Eu gosto muito de explicar, porque a pessoa fala assim, nossa, eu não tinha pensado nisso. Sou muito didática nas minhas explicações. Quando você está em efeito de álcool, a sua velocidade diminui de pensamento. Então Sim. você consegue, tipo, vai bater o carro, eu vou frear. Existe um pensamento de freio, mas mais demorado, então é o Isso, causa do acidente. isso. No sono você apaga. É Sim. microsono, você apagou, não tem velocidade. Sim, sim, você Então você pisca, tem é isso aquele mesmo. microsono, então não Sim, tem uma reação lenta, não sim. existe reação. Então por isso que a falta de sono ele é muito mais perigoso no trânsito do que, não que, né, você vai preferir, mas assim, Mas acontece faz isso. sentido. Fiz esse Mas, parênteses. mas Agora faz vamos voltar sentido. naqueles números que você falou. Hoje, falar em números de casos de insônia que aumenta, a questão, até a gente está falando muito do empreendedorismo e da alta performance, isso vem aumentando constantemente. Antes era Sim, 60%, agora é 70%, 80%, e os números estão ficando muito sim, alarmantes mesmo. Hoje eu falo que o sono, ele tem que estar em holofote. Hoje é pouco falado sobre isso, mas o sono é base para tudo, para sim, cura de ansiedade, depressão, de doenças, de tudo. tudo. Então, esses números vêm aumentando cada vez mais e nós, mulheres, sofremos um pouco mais com a insônia, Tem, pela al- sobrecarga de atribuições é, que nós isso que eu ia temos. falar. Tem alguma coisa a ver com hormonal, alguma coisa da Atribuições mulher? de coisas que a gente tem mesmo. É esposa, é mãe, é empreendedora, é muita cobrança junto A e Ju isso falou. acaba. É legal você falar isso porque a gente até conversou nos bastidores. Eu não tenho isso, mas minha esposa, minha sócia, tem dificuldade com sono. E ela falou aqui no podcast Eu e Ela, exatamente isso, né? Que a cobrança da sociedade, a cobrança do sistema sobre a mulher é muito maior. E ela até recomenda, né? Tipo, vai empreender, porque de tudo que a mulher já tem, de estar perfeita, de ser uma ótima mãe, mulher, profissional, exemplar, empreender é um dos mais fáceis. Então ela recomendou que as mulheres fossem empreender. Então faz sentido o que você está falando, é o homem em si.
não sei explicar, né? Mas o homem em si, às vezes, ele é mais relapso, ele é mais relaxado com certas situações. Eu te contei de uma situação gravíssima que aconteceu de assalto e eu dormi normalmente à noite, porque A mulher mais aconteceu. A preocupada. mulher ela é mais preocupada com tudo, com o filho, com a casa, com a empresa, com a saúde, né? A mulher ela tem uma coisa que ela puxa mesmo pra ela algo, e então faz sentido esses números serem maiores em mulheres. E essa questão de preocupação, Tiago, hoje antes nós almoçamos juntos, estive na sua casa, vi sua filha, estava com sua esposa, enfim. Eu vi ali a sua rotina, vi que você cuida muito, você faz muito essa parte, de cuidar ali da Júlia, de fazer essa atribuição que normalmente seriam Sim, as mães que fizem, mas sim, você faz isso muito bem, porém a preocupação da mãe, ela não é extinta. sim, Então sim, ela tá sempre preocupada, será que o Thiago fez? Será que o Thiago não fez? Será que o Thiago sim, arrumou? sim. Isso é da mulher. Ah, sim, isso é fato. Então, assim, a gente fica nessa preocupação, será que é tal, tal? Por mais que você faça bem feito, que você faça todos os dias e tal, mas nós temos isso por natureza. Então, Sim, as mulheres são atingidas mais com a insônia, sim. E também a questão hormonal, a questão que vai chegando na menopausa, enfim, vários fatores vão agregando a isso. Não que os homens não tenham, muitos homens sim, estão tendo sim, óbvio. insônia, né? Mas a questão da. Bom, quando eu falei dessa questão dos estímulos, né, que veio crescendo muito e as pessoas não têm mais essa divisão de trabalho e Sim, trabalham incessantemente, as pessoas que dormem mal, Thiago, além de acordar aí cansado, com falta de sim, energia, acorda estressado, já acorda, porque assim, a questão sim, de uma hora para o estresse começar a sim, reverberar. O sim, estresse, aí a relação em casa começa a dar problema, sim, produtividade, falta de memória, falta de concentração e também desenvolvimento de várias outras doenças sim, psicológicas e também que a gente fala muito, que é uma das mais graves que eu considero, que é o Alzheimer, né? sim, Então, o sono é algo que precisa ter em holofote. As pessoas precisam dar atenção para isso. E olha que engraçado, né? Esse dia eu estava vendo stories de um médico e aí ele fez uma pirâmide como você perguntar, como que eu trato a ansiedade? Não lembro o que que era, se era ansiedade, depressão que perguntaram. E ele montou uma pirâmide sim, e ele colocou assim: exercício físico, alimentação, sim, meditação. sim. Lá no topo ele colocou medicação. Faz sentido. Né? E aí o que acontece? Hoje, para você tratar uma insônia, uma ansiedade, Sim, tá nas suas mãos e você não precisa pagar nada para sim, isso. É estilo de vida. sim, E aí as pessoas, aí perguntaram, mas por que, doutor, que os médicos não falam isso? Sabe o que ele respondeu? Coisas fáceis, as pessoas acham que é ruim. sim. Quando você dá algo caro e fala que o profissional é caro, o remédio é caro, é difícil de achar, o tratamento é bom. É, sim, isso é cultural. Então, o que que acontece? As pessoas têm acesso a tantas coisas que Sim, resolvem um problema. Uma delas, por exemplo, é o sol. O sol tá aí, a gente não paga por ele. sim, sim. O Vitamina D tá sol aí. resolve, Sim, além da vitamina D, a serotonina, que tem a ver com sim, sono. sim, isso. O sol, além de resolver a sua insônia, depressão, ansiedade, ele está disponível, não é bom. Sim, Então, quando a gente começa a mudar essa consciência das pessoas, eu faço as minhas clientes, minhas pacientes que eu trato, nossa, Fê, eu comecei a tomar sol, eu comecei. Por quê? Você começa a ativar a serotonina. Então, como é que sim, funciona a operacionalidade do sono, né? Para você ter um bom sono, você precisa ter um bom dia. sim, Então, se você quer ter um bom sono, você começa ao acordar. sim, Né? Então você começa a acordar, você estimula a serotonina, que é um hormônio do bem-estar, da alegria, da disposição, uau, sim, uau, uau, uau. sim, E aí, à noite, esse hormônio que você ativou, ele se transforma no hormônio, é o mesmo, sim, ele é o oposto, é na sim, mesma glândula. Então, as pessoas que querem, por exemplo, suplementar ali com a melatonina, maracujina, enfim, fitoterápicos, que é suplementar, eu sempre falo, mas você vai suplementar uma coisa que já existe. Existe isso em você? Ah, não existe. Você não vai suplementar. Ele vai te causar o sono, você vai dormir mais rápido, mas não vai tratar a sua insônia. sim, sim, Porque o que trata a insônia é o que está faltando. O sim, que está faltando? O hormônio natural do sono. sim. E quem que dá o Mas aí, hormônio natural do sono? A serotonina. mas aí como funciona assim, né? Vamos tentar pegar tudo que você está falando que deveria ser e vamos pensar que eu faço poucas coisas disso. Por que que umas pessoas têm tanta qualidade de sono? O famoso, nossa, dorme que nem pedra. Eu, literalmente, posso estourar rojão. Eu já dormi algumas viradas de ano e eu não lembro nem de ter escutado o barulho dos fogos. Por quê? Tem alguma explicação? Por que que uns têm um sono de pedra e o outros, como a própria Ju disse pra você, que Sono mais leve. cai uma agulha, eu escuto. Tem alguma explicação? Então Porque assim, eu vamos. não tomo sol, sou extremamente branco, não gosto de sol, não tomo sol. Tô me alimentando melhor agora, ok, praticando agora exercício, mas não é agora que meu sono tá. É desde a época de escola, eu acordava 6:30 da manhã feliz da vida pra ir pra escola e meus irmãos sofriam e hoje eles ainda, você vê que de manhã não estão tão ali, então é uma coisa assim, desde adolescente eu tenho o famoso sono de pedra.
Tem alguma explicação por que algumas pessoas têm uma qualidade excepcional de sono, dependente de não fazer tudo certo? Tem alguma coisa, tipo, sei lá, eu libero mais serotonina que você falou Então, automaticamente? vamos lá. A princípio, você está dizendo que tem qualidade de sono. Eu não sei se tem qualidade de sono, porque dormir como uma pedra não significa qualidade de sono. Sim, Precisa realmente avaliar aí a quantidade de sono profundo e sono sim, REM que a pessoa tem. Quando a pessoa fala, eu durmo como uma pedra, como você diz, para mim não significa que existe uma qualidade. sim, Por mais que você fale assim, Fê, mas eu acho que eu acordo bem. Então, assim, precisa avaliar muito isso de caso para caso. Mas sim, vamos pegar que você acorda bem, você tem sim. disposição, vamos acordar que realmente existe esse acordar bem. Chato, né? Como a Ju diz, que eu acordo chato. Ela Eu fala, sempre acorda chato. avalio a qualidade pelo como a pessoa acorda e como é a produtividade. Vamos Sim, dizer que isso é tudo bacana. sim, Por que existe essa diferença? Não toma sol e tal. Se você pegar, Thiago, você não faz as mesmas coisas que a Ju durante o dia. Você vai para um não, lugar e vai para sim, outro. Eu exatamente. não sei qual é a iluminação desses ambientes de vocês, Sim, porque essa iluminação, por exemplo, que está aqui, é uma que simula a luz natural do sol. sim. Então, se você fica exposta pelo menos 30 minutos nessa luz aqui do estúdio, você substitui o É, sol. eu amo luz, isso é fato. A Ju, ela apaga luzes, eu Então, acendo olha a luzes diferença. É questão de e estilo a de. gente É. discute muito por isso, porque eu amo ambientes claros, eu acendo todas as Aí é um luzes. ponto já. É, ela, às vezes eu tô na claridade da sala, ela vai pro quarto mais escurinho, e eu já não, né? Eu já gosto de claridade. Então, assim, eu Bingo! busco. É, mas isso é até um motivo de discussão. Ela, por exemplo, tem que dormir zero luz. A do ar-condicionado tem que desligar. Eu não ligo. Eu, pode ter qualquer feixe de luz, eu durmo normal. Então, assim, ela meio que foge de luz mesmo. E eu já amo luz, né? Eu Então vamos gosto lá, do. vamos explanar tudo isso que você falou, porque tem Sim, vários assuntos aí que você falou. Vamos lá. Quando você fica pelo menos 30 minutos exposto a essa luz aqui, sim, ela simula uma luz natural, porque tem países que vivem no escuro. sim, Se você sim. pegar esses países que vivem no escuro, 80% das pessoas sofrem de insônia e depressão. Por quê? Olha, Falta de sol. sim, É falta de sol, tá? Fei, como que faz isso? Se você for estudar a arquitetura dessas casas, por exemplo, desses países que vivem no escuro, a arquitetura de quem realmente entende, as casas são montadas para simular a luz natural dentro de casa. sim, Então, a casa funciona conforme o ciclo circadiano. Então, assim, essas pessoas não sofrem de insônia e depressão. sim, São os 20%, tá? Não sei se você já viajou em épocas de muito frio e neve, que você vê a pessoa correndo ali, sim. ela tá ativando a serotonina ali, ela entende do Olha, negócio, sim, entendeu? Porque aquele país ali vive em depressão e insônia. sim, Então, Thiago, quando você fala assim para mim, Fê, tá, você falou do sol, eu não moro numa cidade que tem sol, eu não gosto de tomar sol, mas você disse para mim que gosta mais da luz que a ah, Ju. sim, eu sou total Então, da aí já luz. tem uma diferença. Sim, Porque ela gosta mais do escuro. O escuro não ativa a sim, serotonina que vai se sim, transformar em melatonina. E aí você disse um outro assunto. Ah, os sensores. Para ela é ruim e para mim não faz diferença. sim, Por que que para ela é ruim? Porque como ela já sofre desse hormônio, essa escassez de hormônio dentro sim. dela, essa pequeno fecho de luz do ar-condicionado no sensor da É, TV sim, isso. interrompe o sono É, dela. ela desliga da tomada pra não ficar a luzinha Ela vermelha. tá certinha, porque isso Sim, faz parte do tratamento do sim, sono, desligar sim, todos os sensores do quarto. Eu até recomendo, às vezes, a janela não é blackout, colocar tapa-olho, porque realmente sim, tem que estar preto. sim, Mas aí, Thiago, eu sou parecida com você em relação ao sono. Hoje eu durmo que nem uma pedra, que nem você falou, durmo muito bem, não sim, tem problema de fechinho de luz, nada, eu durmo tranquilo. Só que hoje, entendendo do sono e trabalhando sim, com sono, eu não durmo com esses sensores ligados e durmo totalmente no escuro, 100%, mesmo hoje não tendo sim, problema de insônia. Por quê? É questão de tempo sim, de você chegar ali. Por quê? Porque esse sensor manda para o seu cérebro através da glândula. Tá dia ou tá sol? Tô confuso. Mas tá tudo bem. Ele tá fazendo uma coisinha que eu tô gostando, tá estimulando, eu vou ficar tranquila por enquanto. Mas e sim, quando você trocar o sim. ambiente de trabalho e não tiver mais essa luz? Ah, sim. Aí Aí vai deve. juntando e você fala, Sim. mas o que que aconteceu? Por que que agora eu não gosto? Porque você trocou o ambiente de trabalho sem perceber. É, eu acredito, né, que se for, a gente tá falando de alta performance no geral, mas você vê que realmente o impacto é muito grande. O pouco que você falou aí, né, até de países. Foi só um gancho que eu puxei, nem sei se é verdade, mas você falou de países que geralmente tem 6 meses de neve pesada, né? Até é inóspito, metade de um país. Você pega o Canadá, metade do Canadá é inóspito. Tem uma energia diferente, né? O Brasil, que é um país solar, né? Você vê que tem uma energia diferente. Então Dá alegria. você vê a diferença de países que vivem no gelo, ao ponto que esses países eles têm que viver dentro de casa por certos meses, porque não pode nem sair na rua, de tanta neve que tem. E é um povo, né? Mas tem uma frequência mais baixa, né? Introspectivo, Sim, então fechado. Sim, você sim. vê você vê Sorri que menos. sim, é isso que eu ia falar, é diferente, é muito diferente. O Brasil é solar aonde ele vai, qualquer país que a gente tá, que eu já viajei,
A gente é solar, não tem como. A gente até no ambiente de neve tá causando, tá solar no meio Perfeito. da Você falou, se você neve. comparar países que Pô, tem mais sol e menos sim, sol, você vê sim, a Alemanha, sim, você pega países do norte europeu, você pega Canadá, é surreal, é isso que eu tô querendo dizer. Nunca tinha puxado esse gancho, mas faz sentido. E falando em alta performance, né? Você vê que assim, não existe alta performance em musculação sem o sono de qualidade, sem o descanso. Você não estimula a recuperação muscular, o desenvolvimento do músculo, a produção de alguns hormônios importantes na musculação. Se você pensa em concentração e estudo, pô, quero passar em um vestibular muito difícil, né? Você falou do ITA, né? Quero passar no ITA, quero entrar em um concurso concorrido. Se você não tem uma noite de sono de qualidade, você não tem concentração para absorver aquele conhecimento e passar em algo difícil. Empreendedorismo, imagina, é pepino, é BO praticamente todo dia. Seja com fornecedor, seja com cliente, seja com funcionário, seja com sistema, seja com situações, como eu falei, de assalto. Ou seja, o empreendedor ele vive a todo momento ali sob pressão e se ele não tem qualidade de sono, automaticamente ele perde velocidade de raciocínio, tomada de decisão, tende a tomar decisões piores, a errar mais. Então, é por isso que pode falar empreendedor, e o papo é reto, porque dos que eu converso, assim, pouquíssimos, para não dizer nenhum, nem fala de qualidade de sono, de melhorar a rotina, tô estressado, tô ansioso, tô com insônia, e não busca resolver isso, né? Você até falou de remédio aí, porque é muito fácil. O médico receita logo e fala, ó, toma remédio pra você dormir, mas você não tá agindo na raiz, ali na causa, na raiz, ou seja, você tá remediando, e remédio é isso, é remediar, você tá remediando, e aí o que acontece? Dorme, mas não tem alta performance ainda, ou seja, não consegue se dedicar à academia, não consegue ter uma rotina de performance, não consegue estudar, não consegue absorver algo, ou seja, o quão importante, né? E aí me puxa uma coisa que eu falo há muito tempo. Fizeram uma pergunta muito aleatória pra mim, assim, tipo, o que é felicidade pra você? E aí eu falei, brincando, mas é verdade. Falou, felicidade pra mim é dormir bem e ir no banheiro todo dia. Aí falou, mas então, como assim? Eu falei, sim, porque na minha concepção, e eu sou uma pessoa, nunca tive intestino preso, nunca dormi mal, eu falo, como que alguém pode ser feliz com o intestino preso sem ir no banheiro há 3 dias? E como que alguém pode ser feliz com insônia? Porque eu convivi com pessoas com insônia só. e intestino preso. Eu vi minha mãe, sei lá, fazendo chá de ameixa, fazendo umas coisas mó doida, acreditando naqueles, eu não lembro a marca, mas essas marcas de Danone que promete que você vai no banheiro, senão devolve o seu dinheiro. E eu falo, o que adianta a pessoa ter dinheiro, sei lá, ser bonita? Imagina uma pessoa bonita, que não dorme e não vai no banheiro. Vai ser a pessoa mais chata do mundo. Então, não, mas é verdade. Então, você tá agora só comprovando o que eu tô falando. Um dia eu vou sentar com o médico aqui, eu vou falar do intestino preso. Mas, gente, quem convive com pessoas com insônia ou intestino preso, e se somos dois, então ferrou. Ou seja, alimentação desregulada, você não vai no banheiro. E falta de água, né? Eu ando com o meu galão aqui, né? Até pra saber a meta, né? 2 desse por dia, são 4 litros. E aí, fora a alimentação balanceada, você vai no banheiro, 1, 2 vezes por dia. Mas eu e a Ju, por exemplo, tem um amigo, trabalhou com a gente muito tempo, meu, ele falava que ficava 5 dias sem ir no banheiro. Tipo, quem que aguenta ficar do lado de uma pessoa que 5 dias não vai no banheiro? Eu digo, não, a pessoa fica irritada, não tem Então, como. tem pessoas que ficam dias também sem dormir. Você falou a Mas questão não da. existe pessoa, agora que você participa disso, estuda isso, busca isso, você acha que felicidade, o sono tem muito impacto nisso, né? A pessoa estar bem, feliz, trabalhar feliz, feliz no relacionamento, você acha que o sono tem um impacto muito grande nisso, nessa... Total. Antes de falar da felicidade, você falou da alta performance ali você falou da academia, musculação. Hoje, Thiago, existe o coach do sono para os atletas. Não sei se você já ouviu falar, Não, por não exemplo, o sabia não. Cristiano Ronaldo, por exemplo, um fenômeno que muitas pessoas conhecem, tem um coach do sono para alta performance. Os grandes atletas, a Sabia não. maioria dos atletas tem um coach do sono, porque o sono é algo de muita importância na performance, você não tem noção. Sim. E eu vou falar aqui agora dos atletas para vocês entenderem um pouco, para você entender um pouco melhor e correlacionar ao empreendedorismo, porque Sim. empreendedorismo é muita Ah, disciplina, é sim, foco, óbvio. clareza, é igualzinho, Sim. tá? Só que o atleta, ele precisa de muita disciplina porque assim, o segundo que faz a diferença na vida do cara. É Sim. um segundo. Sim. E existiu um teste, um experimento do basquete
Quando você, nas empresas, por exemplo, se os líderes soubessem qual é o cronotipo dos colaboradores, seria muito melhor para a questão de performance. Por quê? Se você pega cronotipo de pessoas que é mais noturno, vespertino, não tem por que você cobrar criatividade pela manhã, não vai dar bom. Sim, E se você souber o cronotipo dessa pessoa, souber que ela é matutina, põe para criar pela manhã que a mulher vai fluir, a pessoa vai sim, fluir. Então, sim, quando a empresa tem noção desse cronotipo, você distribui melhor as funções e os horários. sim, Sabe, as salas, as luzes ideais, as janelas mais sim, abertas, enfim. Nesse campeonato de basquete, existiam alguns cronotipos, os matutinos e os vespertinos. E na hora ali do momento fatídico, final, é o último segundo do segundo tempo, vai acabar. É a última cesta que o cara vai arremessar. O treinador, com o coach do sono do lado, fala: pega fulano, pega o que é sim, noturno. Porque o noturno tem precisão mais. Não deixa o matutino, porque vai dar diferença sim, na performance. E aí, na hora que vai jogar, ó, até arrepio, na hora que vai jogar a sim, última cesta, quem tem a performance 100% é o cara da noite, que o jogo sim, tá sendo sim, correndo à noite. sim, Não pega o cara da manhã. E aí, na hora que joga a bola, e aí fizeram esse teste, foi assim, incrível o teste. sim, Pegaram o cara da manhã, fizeram o teste no treino, e ele bateu, rolou, 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 e a bola caiu fora. Então, assim, se a gente transportar isso para o empreendedorismo, agora, tanto líderes como sim. colaboradores, é isso aí. Ah, sim, É muito importante os sim, líderes terem noção desse assunto, descobrir o cronotipo dessa galera, colocar ambientes também que estimule essa serotonina para trazer sim, essa alegria para o ambiente, agora que você falou da sim, felicidade, a gente vai agora entrar nesse assunto, para que as pessoas estejam mais sim, dispostas, mais sim, energéticos. Se você pegar Google, grandes empresas, vou pegar Google porque eu estudei muito a Google. Se você pegar essa empresa, a sala de descompressão deles é toda aberta, é sim, iluminação simulando a luz natural de ponta a ponta, porque eles sim, sabem disso. sim, Coloca muita cores nos brinquedos de diversão, muita isso, água. Por quê? Vamos estimular a serotonina dessa galera porque eu preciso de produtividade. sim, Aí eles dormem sim, bem, produz bem, ganhamos bem e tá sim, todo mundo sim, óbvio, bem. sim, Então, se a empresa tem essa conscientização, nossa, aproveita demais os sim, sim. colaboradores. É, mas eu acho que é um assunto que não é difundido ainda, porque Google é Google, né? E com certeza as maiores devem ter isso, mas pequeno empreendedor, principalmente, eu duvido que tenha isso. Você sabe que eu estou escrevendo um livro falando, você está falando do relógio ali, né? Do sono de cada um, né? Como funciona. E eu estou escrevendo um livro do perfil comportamental de cada empreendedor, e é muito diferente, né? O perfil que você é, o que eu sou, o que a Ju é, que é parecido com o do Alex. E você vê exatamente isso, né? Hoje eu e a Ju entende muito isso, estudou muito isso. E ela de manhã ela não funciona mesmo, ela fala, não vou produzir, não tem reunião de manhã, esquece, não tem como. O perfil dela tem uma performance ótima ali na parte da tarde para noite. E eu já tenho uma performance ótima de manhã e ali começo da noite, ali até o meio da noite. O meio da tarde, por algum motivo, não funciona. Eu desfoco, eu não consigo. Eu tenho muito uma coisa na minha cabeça. Eu acordo com um nível de concentração muito alto, assim, sabe, em jejum, dormir bem. Então eu acordo com um nível. O Alex sabe disso, coitado. Às vezes 6 horas estamos resolvendo BO. E a Ju nunca vai trocar mensagem com ele 6 da manhã, tipo, esquece. Talvez ela manda a primeira mensagem pra você 10, 11 da manhã, né? Meio-dia. E eu já acordo, né? Já tenho aquela coisa. E eu quero exatamente ajudar as pessoas a entenderem que às vezes tem um ajuste, né? Que não é tão grande, né? Tem um ajuste, às vezes, de ambiente, né? De luz, de ambiente, do horário do dia. Eu lembro assim, a Ju sempre, ela sempre falou pra mim que poucas vezes ela estudou de manhã na escola, colegial, e não podia. Não gostava. Nossa, era péssima. E eu, nossa, amava. Eu acordava 6:30 da manhã com frio e tô indo pra escola e que eu amo. E sempre estudei de manhã e funcionou. E aí somos 4 filhos, né? E meu pai tentava aliar todo mundo, até para facilitar os 4 filhos, levar tudo para a escola de uma vez. E óbvio que tinha. Tenho 2 irmãos que não funciona de manhã, até hoje não funciona. Então você vê, é uma questão até de educação, porque se você está falando que isso impacta no trabalho, com certeza impacta na faculdade, na escola, na infância, na adolescência, porque deve ser algo que é desenvolvido, talvez ali no começo, eu falo muito de primeira infância aqui, deve ser algo que, porque eu lembro, eu 8, 9 anos eu já acordava feliz para ir para a escola. E meu irmão não era que ele não gostava de escola, tanto que quando ele mudou pra tarde, ele adorava. Ele acordava de manhã o horário ali do que ele se sentia bem, e nossa, e à tarde
Mas assim, meu pai e minha mãe demorou muito tempo para perceber isso. Então, eu vejo quão importante o que você está falando e se debate muito pouco isso, até é difícil ver, talvez podcast, conteúdo de YouTube, eu vejo que é até difícil falar isso, Uhum. porque as pessoas falam de super coffee, sei lá, não sei o nome, mas Estimulante uns para estimulantes, despertar. falam de coisas que, tipo, eu falo, mas na Aí raiz, estimula para ficar bem e toma remédio para dormir. Estimula para ficar bem e fica naquele ciclo mas a gente sabe que vicioso. gera rebote, a gente sabe que, do tipo, você tá só piorando a situação no longo prazo, você não tá resolvendo. Como esse ano eu falei, né, que eu resolvi focar na saúde, perder peso, musculação, estética, já deu, né? 30 e poucos anos, tipo, já deu. Agora eu quero uma nova fase. E você vê que assim, é só ganho, né? Quando você vai na causa, então eu tenho que me alimentar corretamente, eu vou ter que cumprir a agenda de treinos, fazer do jeito que tem que fazer. Você vê que assim, não tem remédio, não tem nada. Tem balança pesando alimentos. Estilo de vida. Eu usava luva, tirei a luva, falei, não, eu vou machucar minha mão, eu vou fazer calo na minha mão, ou seja, você vê que tem toda ali uma parte da dor do desenvolvimento, da dor de ter o hábito, mas os ganhos em 40 dias, inclusive, apenas que até o episódio número 1 marca, né, essa mudança minha, e talvez eu faça um fechamento desse ano falando exatamente dessa transformação, você vê que assim, é só ganhos. Então, quando você age no sono, que não é uma situação minha, mas eu convivo com uma pessoa que eu amo, que sofre com isso, dá vontade, às vezes, de pegar um pedaço e, então, dorme bem aí uma semana. Porque eu aguento ficar mal uma semana, assim, depois eu volto ao Eu normal. imagino. E não tem como, eu não consigo. Eu falo, não, você acordou, eu vi que mexeu, eu vi que tava fora do. Mexeu ali, eu vi que bagunçou aquilo, ou seja, né? E eu, como durmo bem, eu durmo por último. Eu vou pra cama por último, porque daí eu vou e já durmo, assim, é muito segundos. Se você levar a Ju 30 dias para um retiro onde não tem. Esse resolve o problema de insônia dela. Todo mundo que for para um Mas pra lugar. conseguir com um monte de negócios, com. Não, não. Tipo, Enfim. sim, mas é a Não, dificuldade do. só tô falando que a natureza resolve. A natureza por Ah, si só sim, resolve o eu problema. acredito também. Você falou a questão do adolescente, eu vou voltar um pouquinho ali, que é um assunto que requer bastante alerta. Sim, Os adolescentes, até mais ou menos ali uns 18, 19 anos, que é a idade do meu filho, eles têm um fuso horário diferente do nosso, de 2 horas de diferença. sabia. Então, por exemplo, alguns países já sabem disso e não tem aula pela Sim, manhã, enfim. não Mas o sabia. que acontece? Essa questão de exigir se acordar muito cedo é Isso. prejudicial. Porque o que acontece? Eles dormem mais tarde, os adolescentes, e acordam mais tarde, mas não é porque eles estão com preguiça ou porque querem fazer, Sim, não. O organismo deles, sim. conforme o ciclo circadiano, é diferente Não em sabia. 2 horas. Então, quando para nós é 6, para eles é 4 da manhã ainda. Sim, aí é muito cedo. É muito cedo. Então, Sim. para eles, para nós é 10 horas da noite, para eles é 8 horas É 8 ainda. ainda. Sim, Então, eles trabalham num fuso diferente. Então, não sim, é, meu filho é preguiçoso, não acorda de sim. manhã, tá com preguiça. Então, aí fica intitulando a pessoa de Sim, preguiçosa, ela cresce achando que é preguiçosa e vai ser preguiçosa, mas né? foi o que eu falei Mas pros é meus questão irmãos. dos hormônios mesmo. Então, Sim, hoje, essa questão. Eu nunca funcionei na escola pela manhã. Eu sofri a vida inteira. sim, muita E gente. quando eu passei na faculdade, que meu pai falava, tem que ser pela manhã, né? Pai quer que seja pela manhã. Sim, Aí foi o primeiro ano. O segundo ano já dependia de mim. Falei, vou pra noite. E eu produzi sim. muito A mais. Ju Eu foi da noite. fluí, Sim, sim, eu comecei a ler, comecei a me dedicar, comecei a estudar para sim, concurso. sim, Então, enquanto você não funciona, eu dormia nas aulas, eu dormia, eu sim. gostava, enfim. É o que a Ju Só que é uma comenta. exigência hoje, porque ainda as escolas têm um outro circuito ali, né? Outro esquema ali, que precisa ser reformulado. Questão Sim. de É horário, muita bateria, coisa, enfim, é muita muita coisa. coisa. Mas quem tem adolescente, preste atenção, porque o ciclo circadiano é Sim, sim, diferenciado. Aí, quanto menor a criança, mais diferenciado é. Então, sim, mas é legal, uma esse sono a gente informação. tem que respeitar pela fase do crescimento, desenvolvimento de hormônio, um monte de coisa aí que está envolvida. E pensando assim, uma coisa mais solução mesmo. Ó, ok, agora eu entendo, como eu entendi, né, essa parte minha de alimentação, então fui Uhum. buscar profissionais que me ajudassem, fui buscar médico, consultoria de personal, fui fazer essas coisas. Como que é? Quem identifica isso, assim? Aonde tem que ir primeiro? O que que tem que fazer? Por onde começar, né? Porque, assim, eu não vejo tanto conteúdo disso, não vejo. Vejo muita reclamação disso, mas eu não vejo tanto conteúdo, tanta ajuda. Eu vejo 90% falar de remédio. Surreal isso pra mim, porque eu sou meio que anti-remédios, né? Então eu não gosto nem de dor de cabeça, né? Ah, vou tomar um Advil pra dor de cabeça. Eu não gosto, não. Vou dormir. Alguma coisa tá pesada, o dia foi pesado e minha mente tá precisando descansar. E aí eu acordo zerado, sem dor de cabeça. Então até, sabe, resfriado, vou tomar um remédio. Eu sou muito anti-remédios. Eu Tá. sou, não gosto. Eu acho que é uma coisa que você tá remediando, não tá resolvendo.
E para sono se oferece muitos remédios, né? Tem várias soluções. Sim, Mas não é isso que eu quero falar aqui. O papo é reto. Eu não quero que remedie os conteúdos que eu trago aqui. vamos É, resolver. aonde que busca? O que que busca? Tá. Tem o que? Qual que é o nome? Como que eu pesquiso no Google? Como que acha a FER? Ou seja, aonde que a pessoa começa eu não vou nem vou falar resolver. É onde ela começa a ter mais consciência do que ela precisa resolver. Você está falando da luz aí, que era uma coisa que eu não sabia, e era uma coisa que eu sempre fugi do sol, mas ao mesmo tempo que você falou faz sentido. Eu nunca fugi da luz, eu fujo do sol E porque a Jo queima, foge da luz, ó, a jeito, Jo viu? foge da luz. Então, assim, ela não gosta, fala que o olho dela é claro Se e. você colocar uma luz dessa perto dela, 40 centímetros de distância dos olhos, tá? Todos os dias 30 minutos, ela vai ter uma diferença. Mas assim, depois de alguns dias, não Ah, é de um dia sim, para o ah, outro. sim, E eu vou falar aqui agora. Então, o que acontece? Falar de porcentagem hoje fica mudando muito, né? Mas 60%, de 60 a 80%, não, de 80%, 90% dos casos de insônia, ansiedade, depressão, vamos pegar os três aqui, advém aí de estilo de vida, maus sim, hábitos e parte emocional, sim, tá? Quando você pega, então por onde que eu começo, Fê? Parte emocional e novos hábitos. É por aqui que você começa. Fê, e sim, a parte emocional, eu consigo fazer sozinha? Não, vamos começar pelos hábitos. Então você consegue, começa a fazer sim, hoje, tá? Novos hábitos, que eu te falei, a iluminação, o sol é o melhor remédio. Então sim. você começar pelo sol. Se todos os dias tomar 30 minutos de sol, tomar aí os seus 2 litros de água, né? 4, né? O meu é 2 desse, né? Dois O desse? meu é 4 por dia. Então, para a pessoa calcular, é 0,04, multiplica pelo quilo, você Isso, fica sabendo exato. aí a questão de litro Isso, de água por dia, né? Então, se você toma o seu sol, toma a sua água e faz se prepara para dormir, mas Fê, se preparar para dormir eu sim, preciso, você não se prepara para trabalhar? Você não se prepara para uma apresentação? Você não se prepara? Quando você acorda, você não sim, toma seu banho, escova os dentes, por que não para dormir? sim. A dormir é um terço das nossas vidas. Será que foi feito Oh, por um sim, acaso? Até vou falar qual que é a função do sono. Então, o que acontece? Você se preparar para dormir, você sim, falar para mente, ó, nós vamos entrar numa coisa bem legal, hein, bem gostosa. Mas se de repente você tá cansado, estressado e capota, sim, cadê a função do sono ali? Eu vou explicar daqui a pouquinho por que que sim, não acontece a função do sono. Você dormiu muito cansado e estressado, aí a função do sono não reverbera aquele dia, sim, né? Então, o que acontece? Para começar hoje, sol, 30 minutos, a água e começar a colocar uma rotina inteligente do sono. Eu intitulo rotina inteligente do sono, mas para as pessoas entenderem é a higiene do sono. sim, É que o meu é diferenciado, né? Tem algumas técnicas de indução ali, até para estimular sim, mais a melatonina, que é abaixar as luzes da casa. Muitas pessoas acham que é só a luz do celular do computador, mas todas as luzes brancas e com tom azul vai interferir. Então, sim, na casa, onde tem essas luzes geralmente? Banheiro, sim, geladeira, sim, cozinha. E tem pessoas que não sabem disso e tem no quarto. É difícil ter no quarto, mas tem sim, pessoas que têm luz branca no quarto. sim, Essas luzes, ao ligar, tchum, você mandou para a mente: opa, é sim, dia, vamos acordar, sim, vai ter insônia. sim, Então, você entrar em casa sabendo das luzes. Ou você troca algumas luzes, ou você não liga aquelas luzes sim. 1 hora e meia antes de dormir. 1 hora e meia antes. Então, assim, lá pelas 8, 8 e meia, você já começa a falar pro cérebro, ó, vamos dormir, hein? Vamos Sim, agitar isso aí. Toma um banho relaxante, conversa com a família, esposo, uma jantinha mais tranquila. Tudo mais leve para mostrar pra mente, ó, vai começar você daqui a pouquinho a funçãozinha, hein? Tô entrando relaxado nesse sono, hein? Mas, Fê, sim, parece aquela família Doriana, tudo perfeito, né? Vou chegar... Gente, é engraçado falar isso. Existe isso. sim, Você chegar e ter esse estilo de vida, esse bem-estar para ter um bom sono. E não é de relógio, vai começar agora a minha rotina inteligente. Não, é questão de hábito. sim, Chegou em sim, casa, tira o equipamento, conversa ali com os familiares, esposa, marido, os filhos, toma um banho relaxante, põe uma musiquinha mais calma. Isso melhora em tudo. Relacionamento com o filho, com a esposa, bem-estar, sono, tudo, tudo muda, né? E é uma escolha, né? E Na é 1 hora e meia verdade, apenas. Então, o... assim, quando as pessoas falam assim, Fê, e o dia que eu tô cansado, estressado, pá, chega em casa, sim, faz sua rotina novamente, toma o seu banho relaxante. E o que que acontece? Quando você dorme muito cansado e estressado, o sono tem uma função. Todas as noites, quando você dorme, existe aquela função todas as noites. sim, Se você leva mais uma atribuição, o cansaço e o estresse, não há regeneração. A sim, função dele fica de lado. sim, Então você deitou cansado, esse teu corpo tá todo doendo, estressado, sua cabeça tá cheia, agitada e você dorme.
Aí a mente começa, peraí, aí, o que a gente faz? Relaxa o corpo ou faz a função normal do sono, que é estabilizar os hormônios, equilibrar os hormônios, Sim, tirar as proteínas, células. Faço o quê? sim, Opa, vamos relaxar esse corpo aqui, vamos relaxar o corpo primeiro. Aí relaxa o corpo, começa a liberar ali o hormônio do estresse. Ai, vamos acordar. é, não Não deu tempo. consegui regenerar. Sim, não deu tempo. Aí você acorda já Sim, estressado, atrasado, e o círculo vicioso começa e você sim, entra numa bola de neve sim, péssima, sim, tá? Então hoje eu não tenho mais insônia. Já tive muitos anos atrás, hoje eu não tenho, não sofro com a insônia. Todos os dias, independente se foi muito estressante, agitado, sim, eu me lidou com muitas pessoas, né? Então ali aqueles 15 minutinhos, respiro. Eu entro para um sono mais sim, relaxado. sim. Eu É, entro para eu um sono mais percebo assim, eu, relaxado. eu fiz o curso de sono da Júlia, né? E ela dorme a noite inteira desde os 60 dias. E aí, óbvio que fala do que você tá falando aqui, dá pra perceber que não é só pra bebê, né? Dá pra ver que várias coisas desse curso, que era montar o ritual de sono, e a Júlia tem, e assim, ela pode estar agitada, pode estar o que for, mas quando eu inicio o ritual, ela já vai diminuindo ao ponto que no final ela tá preparada e ela dorme a noite inteira até hoje, assim, é da Júlia, assim, você vê que ela dorme 10, 12 horas todas as noites, Então, mas foi algo preparado, né? Foi um ritual, foi uma rotina que eu cuidei dela, né? Até por eu dormir depois e ter um sono diferente da Ju, eu quis assumir pra mim isso. Eu falei, não, deixa que eu faça esse curso, que eu cuido da Júlia. E aí o que você tá falando é basicamente o ritual do bebê que eu aprendi a fazer e carrego até hoje com a Júlia, e vou continuar carregando por muito tempo. Você vê que o adulto não tem isso, né? Você vê que ele não tem esse, que nem você falou, essa rotina inteligente do sono. Porque é que nem o alimentar corretamente, é que nem você viu hoje eu num restaurante que eu podia comer várias coisas gostosas, extremamente calóricas, e eu não comi, porque é uma escolha. O que eu percebo é as pessoas têm que ter essa consciência que elas vão ter que escolher fazer essa rotina, porque o nosso corpo é inteligente, né? Ele se adapta rapidamente a novas rotinas. muito Então, inteligente. eu sofri em não comer certas coisas, uma semana, duas talvez. Agora que eu tô, vai completar 40 dias dessa rotina, não, já não tô sofrendo mais. Hoje completou, inclusive. O primeiro Parabéns. podcast que foi dia 4 de janeiro, então no dia 5 eu tomei essa decisão. Hoje é dia 15, né? Contando que tem 31, né? Então seria 41 dias hoje. Então, assim, várias coisas que eram completamente chatas e difíceis e tipo, eu não sei se eu vou conseguir. Lá na primeira semana, hoje, você viu alguém em 40 dias totalmente preparado, adaptado, uma rotina nova, Sim, saudável, não tem mais, tem que descer pra academia, não sei o quê. Então, o que eu percebo como eu tomei uma escolha saudável nesse começo de ano, o sono, a qualidade do sono, e você falou que já passou por isso e hoje não sofre mais, com certeza foi um momento que você falou, não, eu tenho que escolher isso, eu tenho que priorizar isso, eu tenho que focar nisso para resolver, não para remediar. Porque eu comentei até com você que uma das maiores pesquisas do Google é como perder peso. Mas as pessoas não pesquisam como realmente eliminar peso e ser saudável para o resto da vida. A maior pesquisa do Google é como perder 5 quilos para o casamento, como perder 10 quilos para o verão. Então, ou seja, você vê que até a maneira que o ser humano pesquisa coisas é remediando. Ele não sim. busca, e eu sei porque eu já fiz Uma coisa muito isso. consistente, né? Exatamente. Então, ou seja, eu sempre também, vou perder 10 quilos agora em 2 meses. É falta de consciência. As pessoas acham que não é consistente. Ninguém consegue ter um corpo maravilhoso para ela, Sim, ninguém consegue ter saúde. Mas você falou na causa da Júlia, você vai falando, eu vou anotando aqui mentalmente as coisas para voltar, porque é sim, muito interessante o que você fala. Se você pegar a criança na idade da Júlia, que não são todas que estão na escola ainda, por que que a Júlia dorme essas 12 horas, 13 horas maravilhosamente bem? Lá na casa onde nós estávamos com você, você fechou a cortina, aquela casa mais sim, fechadinha e tal. Na idade da Júlia, muitas crianças ficam naquele ambiente o dia todo. sim, E aí tem dificuldade no sim. sono. Aí aonde ela tá agora? Não, tá na escola, tá Aquela total escola no. totalmente Sim, aberta, e você viu que as sim, luzes são. Na hora que nós chegamos, sim, luz branca o tempo todo, o tempo todo. sim, Então ela volta com uma sim, quantidade de serotonina muito elevada, é tiro e queda. 7 horas ela começa, pum, ela vai embora, porque ela tem muito hormônio sim, da melatonina ali sim, dentro. sim, E uma criança que vive mais no ambiente escuro durante o dia, com luz sim, mais sim, amarelinha, sim. não está produzindo esse hormônio. E muitas crianças têm dificuldade em dormir. Parece que não, mas muitas crianças Sim, têm. hoje em dia sim, é surreal os números, né, de E é crianças que não dormem. engraçado isso, olha como que o quão grave é isso, tá? Não, as pesquisas não correlacionaram isso, mas as pesquisas ao inverso sim. Então vamos lá.
não chegar à conclusão que a falta de sono na gestação e na amamentação causa autismo. Mas muitas crianças com autismo, a deficiência de sono foi Nossa, detectada em todas elas. Então, o que acontece? O cérebro do bebê na gestação começa a ser formado as conexões neurais na sim, gestação. isso. E aquele momento onde o bebê fica quietinho não se chama sono, tem um outro nome. Ele precisa ficar ali quietinho para criar essas conexões neurais. Sim, Se a gestante, por exemplo, toma um vinho, alguma coisa nesse sentido, tem essa interrupção. sim, sim, Mesmo que, saiu, não demora, uma taça pode, tal. Nesse período da gestação é muito crucial que o sim, bebê esteja ali sim, mesmo criando essas conexões neurais e o álcool dá essa interrupção, né? sim, Então aí tá, aí nasce o bebê, aí tem aquela frase, a cerveja preta dá leite, então um pouquinho, não sim, tem aquele isso, negocinho? isso. Ah, não, é só uma vez, tal. Durante a amamentação, o leite que você passa vai também um pouquinho da questão do álcool. Vai, E ali na amamentação tá terminando as conexões neurais que começou a formar dentro sim, da barriga. E aí você começa a interromper aquilo, as conexões não são formadas da sim, forma que deveriam ser sim, formadas. E aí lá para os 2, 3 anos começa a vir esse alerta. Então, pesquisas feitas em crianças com autismo detectou que houve essa falha aqui, sim, mas não significa que a falha aqui todos vão ter, entende? A sim, pesquisa foi sim. feita assim. Foi um. Então, o sono é algo muito importante que as pessoas não estão observando isso. E eu Sim, reparo muito nisso, Tiago, a questão na terapia do sono, quando as pessoas me procuram, que elas acostumaram com isso, elas acreditam que isso faz parte da vida e sim, vai levar até ela vai levando, ela nem sabe a consequência disso, porque olha sim, qual que é a função do sono, agora que eu queria chegar na função do sono. Quando você dorme, você ali, que nem eu falei do cansaço, do estresse, o sono não serve para você descansar ali aquela parte, entendeu? sim, O sono serve para uma outra função. sim, Qual é essa função? A ciência está super estudando isso, mas algumas coisas já foram concluídas. Eliminar células mortas, então você deita, começa a fazer. É como se o sim, cérebro apagasse e viesse os faxineiros, né? sim, Faxina, tira as células mortas, proteínas. E tem uma proteína que libera durante o sono, que chama beta-amiloide, que é a proteína que desenvolve o mal do Alzheimer. sim, Se essa proteína é acumulada, ou seja, se a pessoa não dorme, sim. o que, Não que, limpa, ela que acumula. você está correndo para um desenvolvimento Sim, precoce de Alzheimer? Olha sim, o quão grave sim, isso, né? E as pessoas que fazem uso do medicamento não conseguem chegar na fase dessa regeneração. sim, Ela apaga o sono REM ali, ela começa a chegar, pum, ela desperta. sim, E ela apaga totalmente. Então, assim, a medicação, quando as pessoas tomam medicamento, que de fato serve sim para algum momento ali, pontual, né? sim. Teve um forte impacto emocional, mas tem pessoas que ficam 1, 2, 3, 4, 5, A tá vida inteira. É errado. a vida inteira. Porque não tá tendo Sim, essa limpeza. sim, E essa limpeza é fundamental. Então, o sono equilibra os hormônios. Então, quem quer emagrecer, por exemplo, eu faço dieta, Fê, eu faço academia, não consigo. Vamos olhar o seu sono, porque na última fase do sono tem o equilíbrio da leptina e da grelina, da sim, saciedade e da fome. Se você não equilibra, tem muita fome e sim, não tem saciedade, sim, que é na última fase do sono que acontece esse sim, equilíbrio, né? Aí tem a questão da concentração, do foco. Então, assim, o sono precisa todas as noites fazer essa faxina. sim, Então, se você não dorme, tá entupindo de sujeirinha sim, ali. Aí entra, quando você falou do intestino, tá acumulando, o negócio tá sim, feio. Só que o intestino a pessoa sente dor. sim, E o sono, ela tem sim, tudo isso, mas não acha que sim, isso é anormal. E sim, vai indo, e vai sim. seguindo. Semana passada, no episódio de semana passada, a gente falou de pequenas dores ou pequenos incômodos, como as pessoas não resolvem, né? O quão aquela dorzinha no joelho, aquela enxaqueca diária, aquela dor na coluna, as Eu pessoas ouvi. vivem 20, 30 anos com isso. E aí você fala, mas eu não suporto dor nenhuma, assim, é uma coisa que eu tenho que saber o que é, vou no médico, quero ver o que é, não, começou a doer, então é porque eu Dor é tô. um sinal, né? É um É sinal, o alguma cérebro coisa. tá avisando, exatamente. Não, como assim? Tem dor de cabeça todo dia? Tipo, é uma coisa que não entra na minha cabeça. Eu falo, não, tem algo errado. Tá dor no joelho, na coluna, tá acima do peso. Não, então tem que perder peso e aí sumiu a dor. Então, mas não é um comportamento normal. As pessoas buscam conviver com aquela dor, na verdade. Elas buscam se adaptar àquela dor. Eu sei, porque minha mãe reclama da mesma dor há 20 anos. Eu fui uma dessas, vou contar essa E, história. e eu falo, mãe, mas é óbvio, você não perde peso. Aí o pai não tem essa dor. Pedreirão bruto, e agora ainda treinando, fazendo academia. Meu pai não tem essa dor, mas você é óbvio que você vai ter essa dor. Você tá indo pelo mesmo caminho da avó, o mesmo biotipo, o mesmo corpo, e você não resolve isso. E aí você vê que é tão cultural, que a crença é tão forte nisso.
Ah, sua avó teve também, eu também tenho. Eu falei, pô, mas é óbvio, vocês nunca cuidaram do peso da saúde. Ah, mas quando eu morrer, os vermes vão comer. Então você vê que assim, a cultura, o ser humano, ele é fenomenal em inventar desculpas e mentiras pra ele mesmo. Então, minha mãe é trela que minha avó também tinha o mesmo tipo de dor que ela também tem. Só que minha avó também nunca cuidou da saúde, nunca foi magra. Então, ou seja, opa, eu posso 50 anos ter o mesmo caminho. Não, não, vamos resolver agora. E todo médico fala isso. É muito mais fácil resolver agora dos 30 aos 40. Depois é mais difícil. Mas é um nível de consciência que, não só da insônia, mas o que eu percebo, demora muito. As pessoas às vezes demoram muito assim para perceber que ela só tem a ganhar com essas mudanças de hábito, né? O sono de qualidade, ela só tem a ganhar. Mas mesmo assim, não entra. Você acha que tem comportamental aí também? Hoje se fala em peso, então tem multidisciplinar, né? Você tem ali psicólogo, nutricionista, médico, personal. Hoje você tem médicos vendendo o pacote completo, porque senão você não resolve a cabeça da pessoa. Você acha que o sono tem isso também? Tem essa coisa que um só não vai resolver? A pessoa às vezes precisa de um acompanhamento psicólogo, psiquiatra, terapia. Você Ela acha que. precisa só de mim. Eu resolvo tudo. Mas explica, mas Não, vou como? explicar. Mas quem tem essa crença Não, vou que, explicar. eu sempre dormi Eu fui uma mal. pessoa densa que eu tive enxaqueca desde meus 12 anos e hoje tenho 43. Eu tive enxaqueca, eu tenho enxaqueca até hoje, mas hoje eu Sim, controlo ela muito bem. Então essas dores diárias já não tenho mais. Ela é sim. super controlada. Mas eu tinha dores todos os dias, de tomar 5, 6 remédios, injeção, de dormir com injeção. Quando eu fiz a prova da OAB, concurso, eu tomava Nossa, injeção 2 dias antes para garantir que eu não teria dor de cabeça. sim. Então, assim, eu fui uma pessoa que sofri muito com a enxaqueca. Chegou nos meus 39, eu falei para uma amiga minha, amiga, eu desisti. Eu desisti de Sim, tratar, eu vou lidar com ela, que é mais fácil, eu não sim, sofro sim. tanto. É, o Porque comportamento é se esse. eu lidar com ela, saber que eu vou lidar pro resto da vida, eu sofro menos. Então eu Sim, vou me. Ah, agora vai dar? Então ok, então eu não faço isso. Então eu vou aceitar ela na minha vida, porque eu fico lutando sim, contra ela e vou ficar sim, sofrendo a vida inteira. sim, Quando ela fez uma cara tipo assim, é como se eu tivesse desistido de viver. Eu, sim, eu sim, olhei a expressão dela, eu fiquei com medo. Eu falei, meu sim, Deus, será que eu disse alguma coisa muito grave? Ela falou assim, Fê, você desistiu? Aí eu falei assim, sim, será que ela achou que eu desisti de viver? Acho que foi mais ou menos isso. sim, sim, E ali virou uma chave, isso já faz alguns anos. E eu já estava estudando desenvolvimento pessoal, mas eu não focava no bem-estar. sim, E ali me chamou muita atenção, eu comecei a estudar. Então, esse todo o meu estudo de bem-estar foi muito focado para mim, a sim, princípio, para resolver os meus problemas. sim, E aí eu comecei a ver muitos benefícios, eu falei, opa, por que não compartilhar, né? sim, Enfim, então eu fui uma dessas pessoas que sim, quis conviver muito tempo com isso. A questão dos profissionais, eu estava falando ali na questão, você quer começar hoje a resolver seu sono? Começa a parte de estilo de vida e novos hábitos. A outra parte, Tiago, foi respondendo agora também, é a parte emocional. Então, sim, assim, quando eu falo na terapia do sono que a terapia do sono é diferente das terapias de métodos convencionais, sim, elas geralmente têm resultados mais rápido e efetivo, porque a gente trata a causa, a emoção sim, na causa da raiz do que aconteceu. sim, Porque, de fato, 80 a 90%, esses números sempre mudam, da ansiedade, depressão e da insônia vem de algo emocional sim, junto com o seu estilo de vida. Então, quando a pessoa me procura, Fê, preciso tratado, por onde começo? A gente mexe nos hábitos, estilo de vida. Você está disposto a pagar esse preço para ter seu sono de sim, volta? Começa por aqui. Essa parte emocional é onde entra o meu trabalho. sim. Eu faço toda essa parte emocional e esse acompanhamento de estilo de vida. Porque criar novos hábitos não é fácil. Não, E quando eu faço a parte emocional, que eu trabalho subconsciente da pessoa, eu reprogramo os novos hábitos. Então, eu sim, crio dentro da pessoa, dentro do subconsciente, a motivação para esses hábitos. sim, Então, por isso que eu falei, eu resolvo tudo, porque eu faço essa reprogramação dos hábitos. sim, A pessoa fala, oh, eu tô com vontade de fazer isso. Ela naturalmente começa a ter sim, vontade de mudar o seu estilo de vida, sim, porque eu fiz um trabalho subconsciente. E aí eu vou na parte emocional, sim, que conscientemente pode ser que ela saiba a sim, causa da insônia, mas muitas das vezes ela não sabe. E quando eu faço esse trabalho dentro do subconsciente, eu acesso emoções que ela fala: nossa, eu tô me sentindo mais leve. Essa leveza afeta na ansiedade, sim, que te dá um sono de sim, qualidade. Então, assim, esse é o trabalho de tratar a insônia, ansiedade, depressão. É a parte estilo de vida e parte emocional. sim. Aí, juntando os dois, você consegue tratar a sua insônia. Mas aí, pelo que eu percebi, parte também da pessoa ter consciência e escolher, porque eu acho que ainda se poucos buscam ajuda, né? Eu acho que trata como algo normal, que nem você escuta eu escuto, é como eu fiz o curso de sono da Júlia e a Júlia dorme muito bem, e muitos sabem disso, eu postava vídeo, a Júlia acordando 10, 11 da manhã, já vieram até me pedir ajuda, mas no fim falar,
Mas cada bebê é de uma maneira, tipo, e o curso mostra que não, né? A Carla Mendonça, né, que tem esse curso, ela fala que não. Você tem a rotina, você tem o ritual. Uns podem demorar um pouco mais para entrar nessa rotina, nesse ritual, mas todos vão entrar, não tem como. É Todos. uma coisa que se você fizer aquilo todos os dias, e a Júlia é feita até hoje, a mesma rotina do sono dela, ela vai dormir, o cérebro vai entrar no flow do sono ali. Precisa. O sono é fundamental. A Júlia ontem, por exemplo, ela, põe não sei o que pra mim, papai. Não, eu preciso ir no banheiro rapidinho. E falou, não, vai lá, eu te chamo. Eu saí do banheiro, fiz um xixizinho, ela já tava dormindo. Então, tipo assim, você vê que ela nem me chamou de volta pro quarto, ela já tava no flow do sono e apagou e acordou 8h30 da manhã. Então, assim, eu percebo que tem muita crença aí também, né? Muita. Meu filho não dormia, não dorme até hoje. Eu também nunca dormi bem. Então, É, eu percebo que assim como perder peso, como mudar hábitos de alimentação saudável, eu percebo que tem que ter um estalo, né? A pessoa tem que entender que é, é mais que necessário, né? Para tudo, né? Para viver bem, pelo humor, pela saúde, pela performance profissional. A gente nem entrou nesse âmbito ainda, mas eu sei que insônia afeta também parte sexual. Eu sei que tudo. é, você, Performance em tudo. em No tudo, trabalho, na em casa, tudo. tudo. Ou seja, a pessoa só tem a ganhar, mas de exemplos que você tem, né? De pessoas que você já ajudou, o que você acha que é o limite? Por que que alguns demoram tanto e por que que alguns são mais rápidos em perceber isso, assim? O que que você tem de história, assim, de paciente que falou, meu, tá na hora, já não dá mais. Então, é engraçado você falar isso, porque as pessoas só me procuram, por exemplo, porque normalmente as pessoas vão, que você falou quais são os profissionais que ajudam nessa área, né? Sim, As pessoas procuram primeiro aí um psicólogo, aí começa a fazer a terapia, e fica ali um tempo. Aí às vezes fala assim, não tô conseguindo sentir muito efeito, porque a pessoa quer um efeito muito sim, rápido, e a psicóloga vai dar um efeito um pouquinho mais demorado, né? sim, Dependendo da pessoa, ela vai para o médico, psiquiatra, vou te dar um remedinho por um tempo. Aí vai por um tempo, ela começa a gostar daquele negócio e vai por mais tempo. Depois ela vai para nutricionista. Então ela vai procurando vários profissionais sim, e quando ela realmente entra num desespero, quando ela procurou tudo isso e continua com a insônia. Mas se ela observar, todos esses profissionais pediram algo para ela, sim, só que ela não seguiu, que foram a criação desses novos hábitos. Então, quando ela começa, aí depois que ela procurou todos esses profissionais, além dela não ter aqueles hábitos que precisava ter na época, ela começa a ter um problema emocional muito profundo, porque fala, eu já tentei de tudo, sim, já fiz de tudo e não sim, consigo resolver. Aí é onde eles nos procuram, porque a parte hipnoterapia, a parte PNL, fala, putz, subconsciente, nossa, o que que ela vai fazer? É algo sim, realmente diferenciado. Então as pessoas sim, ficam meio assim. Então, na hora que não dá certo em nada, ali é onde procura a gente, entendeu? sim, E é ali que eu falo, o tratamento é rápido e efetivo. Por quê? Eu vou na causa do que aconteceu sim, ali. E é muito rápido mesmo. De 1 a 3 vezes a gente consegue tratar essa insônia. A ansiedade também ajuda, a depressão também ajuda. Por quê? Por conta desse trabalho. E dentro do programa tem também uma nutricionista, a doutora, que ajuda ali na questão de alimentação, sim, porque a base da força vital é exercício físico e alimentação. sim, Então ela entra também, a doutora, dentro do programa para dar uma olhada nos exames, para ver as proteínas, ver como que tá a parte de alimentação da pessoa. sim, Porque muitas vezes eu levo troco alguns hábitos. Começamos a trabalhar a parte emocional. A alimentação dela tá bem zoada. iFood o tempo todo, arroz, feijão, sim, batata frita e sim, bife. É o que ela come todos fato, os dias. Então, na hora que ajusta a alimentação sim, junto, o tratamento sim, flui um monte. Então, sim, assim, aí você perguntou dos seus profissionais e por que a questão do organismo, né? Então, para concluir, então, por que que acontece na hora que ela procura, na hora que estava tendo desespero, que ela já tentou de tudo e não sim, teve resultado? sim, E a questão de uns tem mais resultado que o outro, uns dormem mais que o outro, sim, por que que acontece isso? Respondendo agora a sua outra pergunta, realmente cada organismo é um organismo, mas de fato todos precisam dormir. sim, Uns precisam dormir mais e outros precisam dormir menos. Existem já pesquisa feita, inclusive o coach do sono do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo dorme 5 blocos de sono. nossa, Ele dorme 5 blocos de. Cada ciclo tem 90 minutos. A linha de trabalho que eu sigo também são por ciclos, tá? sim, Eu não falo, você tem que dormir 8 horas, 7 horas. Eu trabalho por ciclos. Porque dentro do ciclo tem as 4 fases do sono. Então eu sim, preciso regular pela qualidade quantos REMs e profundos você teve. Então eu vou sim, por ciclo. Então, por exemplo, se eu faço um tratamento com você e eu percebo que em 4 ciclos, 6 horas,
você tem aí uma produtividade muito boa, tem um dia muito Sim, produtivo, eu considero que esse sono foi bom. sim, Se porventura você começa, ai, Fê, comecei a sentir isso, mas eu não posso dormir mais de 6 horas, cada um tem um estilo, posso sim, dormir sim, mais, outro menos, né? sim, Eu vou inserir um cochilo inteligente durante o dia. sim, Aquele cochilo que tem uma técnica de 5 a 8 minutos, você dá uma desligadinha, regenera rápido, eu considero mais um ciclo, e você fecha ciclos da semana ideal para você ter qualidade no sono. sim. Então, tem pessoas que vai dormir 2 blocos, tem pessoas que vai dormir 5, que nem o Mas, Cristiano por Ronaldo. exemplo, pegando esse gap que você falou aí, o padrão meu é dormir 6 horas. Mas é óbvio que nem você falou de estresse, né? Por isso que eu tô tentando linkar isso. O corpo usa uma parte ali da noite do sono só focado em tirar aquele estresse, em reverter aquilo, e depois ele partiria para a parte realmente reparadora do sono ali. E aí a Ju, por exemplo, às vezes eu falo pra Ju, eu falo, não, tô indo dormir porque eu sei que, sei lá, 10 horas da noite. E eu sei que eu vou acordar amanhã 8 horas, que é o horário que a Júlia acorda, 8, 8 e meia, então tô alinhando com o sono da Júlia. Ela foi dormir um pouco antes, ela vai dormir em média 12 horas, e eu já, parece que eu sinto, eu já aviso ela, eu falo, não, eu vou dormir 10 horas. Teve um dia aí que BO até de madrugada, não sei o que, e fui dormir, e aí ela, nossa, acordou agora, tipo 10 e meia da manhã. Então você vê que assim, o meu sono, e hoje eu não tenho alarme, o alarme é a Júlia, né? Eu não tenho horário de manhã pra acordar, a Júlia é o alarme, e dependendo do horário que ela acorda, a Neide já tá lá em casa, então a Neide tá cuidando dela, então não necessariamente eu teria que acordar junto com a Júlia. Se ela acorda depois das 9, né, basicamente. E aí eu dormi 10 horas naquele dia, tô zerado. Então o que que eu percebo? E isso é uma decisão minha, né? Eu aviso, não, vou dormir agora. Do tipo, nem vou terminar de assistir isso, eu vou dormir agora porque eu sei a média que eu vou acordar amanhã, de acordo com a Júlia, e isso eu tô 100%. Então, meu próprio corpo vai dizendo que, não, hoje não vai ser. Como eu sei quando é 6 horas. Quando eu sei, não, vou acordar, vou dormir 1h30, 2 horas, vou acordar 8 da manhã, 8h30, e 6 horas e meia, tô 100%. E existe isso, assim, você tem sinais antes de dormir, durante o dia, que, não, é melhor eu dormir mais, porque você está falando desses ciclos aí, que eu não sabia também, e aí parece que em alguns momentos eu tenho isso, ou falam que é sono acumulado, né? Não sei se é essa a explicação, porque no meu caso não é sono acumulado porque eu durmo essa média, mas pode ter sido um dia mais desgastante, pode ter sido um dia com mais BOs ali, e aí parece que o cérebro sobrecarregou de uma maneira que não é simplesmente, como você disse, fazer só a parte do sono. Eu tô usando ali algumas horas só para o cérebro tirar esse estresse, essa parte ruim, mas assim, eu tenho que acordar zerado. Então, Tá. existe isso, assim, as pessoas que têm mais essa consciência do sono ou do o corpo, né? O subconsciente entende essa função do sono, ele entende exatamente, não, eu vou precisar dormir a Tá. mais, eu vou criar essa condição, né? Então, ou eu vou dormir mais cedo, ou eu vou acordar mais tarde amanhã. Existe essa condição, assim, subconsciente mesmo, né? Tá. Pensando, tudo que você tá falando aí, eu penso em algumas situações Tá. que eu dormia mais e foi, tipo, instintivo, não foi. Foi meio. Fui pedindo, sabe? O corpo foi pedindo e eu dormia mais e recuperei. Eu tô achando ótimo as suas dúvidas, porque você trabalha muito com números, né? Então você tá fazendo a conta de números, eu tô achando isso Não, incrível. eu E sempre acaba vou. tirando dúvida de um monte de gente. Tô achando ótimo. Olha que interessante. Não existe colocar sono em dia. Pra gente começar, não existe sono Sim, em dia. sim, E também essa conta que você fez, achei super legal, porque eu falei uma coisa, a pessoa fez uma conta, achei incrível que você fez. Também sim, não resolve. O que que acontece? Na verdade, para a gente falar em performance e você realmente ter uma produtividade, pico de clareza, pico de consciência e tal durante o dia, você precisa ter horas certas de sono. sim, Tá? Não adianta você dormir 10 horas ou 9 horas, porque na verdade isso acaba revertendo a má qualidade com o sim, tempo. Por quê? Conforme aí a nossa terra, o ciclo cardiano, que o sol vai nascendo, o coração, o batimento cardíaco já muda, a circulação começa a mudar junto. sim, Então, conforme você fica naquele sono ali mais tempo, você pode desenvolver um problema cardíaco. Por exemplo, o coração sim, deveria estar palpitando e ele está ali em relaxamento. sim, Então, falando em qualidade de sono e alta performance, sim, você precisa ter horários certos para dormir e para acordar. E uma média de 7 a 9 horas
por noite. Sim, Mas essas 7 a 9 horas, Thiago, depende muito de pessoa para pessoa. sim, Tem pessoas que 8 horas não vai ter um bom rendimento, tem pessoas de 9 não vai ter, tem pessoas de 7, 6 não vai ter. Então, tudo é sim, questão de analisar sim. o como acorda. E quando eu faço o tratamento na terapia do sono, Thiago, eu analiso por semana. Então, quando você fala para mim que dorme 6 horas por dia, que dá 4 ciclos, e 4 vezes 7, 28, é aceitável. De Sim. 28 a 35 Mas ciclos porque por teve um dia que semana. foi 10 horas? Por que que aumentou 4 horas? Então, nesse dia de 10, um dia não tem problema, mas se isso é hábito, por Não, exemplo, se não. todo final de É um dia no semana mês. eu vou Um dia no mês. compensar, vai dar ruim daqui É a um um dia no tempo. mês. Mas não tem problema. Coisas esporádicas não tem problema. Às vezes o carnaval tá aí, você vai fugir um pouco do horário do sono. Quando você aprende realmente como funciona o ciclo, a qualidade, a restauração, o Sim, estresse, quando você domina tudo isso, você tomar álcool à noite não tem problema, você dormir nos horários conforme o carnaval não tem problema, sim, você dormir 10 horas. Então, essas coisas práticas não tem problema, porque ela está descansando, não tem sim, performance, não tem produtividade ali. sim, Né? Você está em família, viajando, sim, descansando. Então, quando a pessoa entra num tratamento, ela fala assim: sim, Fê, eu preciso seguir essas regras, eu preciso tirar meu vinho, meu café, eu preciso ir, preciso. Até às vezes, dependendo da situação, dormir em quartos separados, marido e mulher, durante o tratamento, que é de sim, 1 a 3 meses, né? Aí eu pergunto: qual o preço você está disposta a pagar para sim, ter o seu sono de volta? sim, Aí a pessoa fala: caramba, eu preciso muito do meu sono. Então, só 3 meses. É só 3 meses. sim, Em um mês e meio, você consegue fazer o desmame dos medicamentos e sim, mais um mês para eu ter consistência nas horas. Você está disposta? Tô. Aí eu deixo ela entrar no programa. Porque se ela entra no programa e não me ajuda nessa parte de estilo de É, não vida, não vai resolve. dar Não, certo. não resolve. Então, essa questão de regra é só no tratamento. Eu só preciso que você informe para sua mente Sim, que a mente sabe o que é dia, o que é noite, que você dá serotonina, que você dá melatonina, que você está saudável na alimentação. E é que sim, nem a questão da alimentação. Ótimo exemplo. Quando você é saudável os meses todos do ano, vai para o carnaval, vai para o final do ano e come sim, sanduíche, pizza, não vai interferir na sua sim. saúde, porque Não, você é saudável sim, 90% do tempo. sim, E uma pessoa também que é gorda o ano inteiro e vai ser fitness uma semana, não vai fazer não, diferença. não. Então é mais ou menos isso. Qual é a predominância do estilo de vida? Então, você consegue sim ter uma vida social, fazer tudo que precisa ser feito quando você viaja e ter sono. Só Sim, precisa, durante o tratamento, você seguir algumas regrazinhas, sim, mudar o seu estilo de vida, né? Então é isso. sim. É, eu tô achando super interessante, porque tô linkando algumas coisas, tentando entender, até sobre mim, sobre a Ju, né? E alguns amigos também, que com certeza eu vou indicar, vou passar esse podcast para eles, porque você vê que todo mal ali tem uma raiz, né? Todo mal tem uma raiz. Você falou, pode ser emocional, pode ser alimentação, pode ser os hábitos, ou seja, mas todo mal tem uma raiz. E a gente fala muito aqui, né? Me perguntaram assim, no primeiro capítulo, assim, foi uma das melhores perguntas até hoje para mim, e é uma resposta que eu sei que pode ajudar muita gente. O que que você considera, Thiago, assim, o que que é ter sucesso, o que que é ser próspero, né? Ser uma pessoa bem-sucedida? E aí eu falei três pilares. Eu falei, o primeiro, humildade. Se a pessoa não tem humildade, ela não consegue nem identificar, ela não consegue, às vezes pela arrogância, pelo orgulho, ela não consegue nem identificar que ela está realmente precisando de algo, que ela deve buscar ajuda. Então, e eu falo que eu cometi vários erros por não ter sido humilde, e hoje eu já tomo mais cuidado, me policio mais. Então, a primeira coisa é ser humilde. Tudo começa na humildade. Se você não for humilde, você não vai resolver nem insônia, nem saúde, nem performance, nem nada. Depois da humildade, autoconhecimento. As pessoas investem muito, e eu já falei várias vezes aqui, vou falar dezenas de vezes, investem muito em hard skills, em habilidades, em técnico, em inglês, em faculdade, em pós. E são investimentos altos. Você olha ali a pessoa nos últimos 10 anos investiu $500.000 em hard skills. E soft skills? Zero. Tipo, às vezes não investiu nada. Não, não vou. Terapia pra quê? Eu já sou um profissional gabaritado. Já sei o que eu quero, pra onde eu vou. Zero. Não busca terapia, não busca psicanálise, não faz processo de coach, ou seja, ela tem um nível externo de conhecimento gigantesco, mas o interno, o autoconhecimento muito baixo. Então, você é humilde, buscou autoconhecimento e nível de consciência, que tem muito a ver com a sua vivência, com a sua experiência, se é casado, se tem filhos. Não dá pra me cobrar um menino a idade do João ter um nível de consciência. Você que é mãe dele, eu que tenho uma filha, casado, é outro nível de consciência, de mundo, do que acontece. Você tem uma outra percepção do que está acontecendo à sua volta, que o jovem só vai ter com vivência.
Então não dá para ser bem-sucedido, próspero, e nem vou colocar dinheiro, não vou colocar cifra de dinheiro, porque meu pai pedreiro hoje ganha bem, tem demanda e pagam-se bem por serviços dele, mas eu vi meu pai sofrendo para alimentar os filhos, comprar material escolar, então, mas meu pai sempre feliz. Então, se você olhar isso, não interessa a sua conta bancária. É um trio de coisas que vai te dar exatamente subsídios ali para você entender que agora eu vou resolver insônia. Não, agora eu vou realmente alimentação saudável, rotina mais saudável. Agora realmente eu vou fazer uma viagem diferente, uma viagem de autoconhecimento. Não vou fazer viagem de compras, de viagem gastronômica só para comer. Não, agora eu vou fazer uma viagem de autoconhecimento, vou, sei lá, pro Tibete, vou para outro lugar. Então você vê que assim, esse tripé que eu coloquei já no primeiro episódio aqui, eu vejo que falta isso. Eu vejo que você não respondeu, é até difícil porque é uma visão minha, mas eu responderia dessa maneira. Falta humildade para procurar, colocando o meu tripé na sua área, tá? Falta humildade para a pessoa entender que ela tem que pedir ajuda, fato, e não pode desistir, porque não quer dizer que o primeiro profissional vai te ajudar e vai conseguir. Segundo, ela tem que ter autoconhecimento para entender que algumas coisas ali não funcionam tão bem, alguns hábitos não funcionam tão bem, porque o hábito pode ser tão nocivo às vezes que o hábito é vira até toque. Transtorno obsessivo compulsivo. A pessoa tem algo tão pesado, ferra tanto ela, comportamentos, vícios, né? Até entrando em cigarro, drogas, né? Bebidas, e ela não consegue se livrar daquilo e trata aquilo como natural. E o nível de consciência, que quanto mais você amadurece, quanto mais experiências você se propõe a fazer, a realizar, você sai daquele, eu falo de roda dos ratos, que você, eu tô ali que você falou de concurso público, né? E não só isso, às vezes a pessoa tá dentro de uma corporação há 20 anos, na mesma rodinha, na mesma rotina, e aí o nível de consciência dela é baixo, porque ela nem sabe o que acontece. Eu tenho amigos concursados, eu não consigo conversar com eles, porque o mundo deles é tão fechado. Ele é pago para fazer aquilo, ele sabe que nunca vai ser mandado embora, ele sabe que ele tem 2 férias por ano, ele vive naquela rotina. Fazer a mesma coisa, ninguém cobra auto performance, ninguém cobra resultado dele, não existe isso no setor público, esse tipo de cobrança. É basicamente ele fazer o que ele sempre fez pro resto da vida para se aposentar, e é isso é a vida dele. Então o nível de consciência desse amigo meu é muito baixo, não consigo conversar com ele nenhum tipo de assunto, muito menos esse. E eu percebo isso, que quando você conseguir até falando do seu negócio mesmo, quando você conseguir pessoas mais humildes, que já buscaram autoconhecimento em outras coisas, né, de outras vias, e o nível de consciência dela realmente está preparado, ela realmente vai assumir essa transformação do sono, como eu cheguei nesse estágio buscando mais saúde, como às vezes um busca uma transição de carreira, que você falou de uma paciente sua que a ansiedade da transição de carreira dela, do que ela quer, tá afetando o sono dela. Então, você vê que assim, é um conjunto de coisas que o ser humano passa durante a vida, seja sono, seja saúde, seja profissional, seja uma mudança de cidade, né, uma mudança drástica de vida, relacionamentos, você vê que é isso mesmo, é falta de humildade, autoconhecimento e nível de consciência. Humildade é uma coisa, é um exercício interno, é uma reflexão interna. Autoconhecimento é investimento, não tem como, você tem que pagar para ter autoconhecimento, é isso que eu deixo muito claro, não é Buda, não é meditação, autoconhecimento você depende de profissionais que te ajudam a entender coisas interiores que você passou, já viveu, que te transformou, suas experiências, e aí te dá um nível de consciência mais alto. E aí sim você se torna um ser humano melhor, um amigo melhor, um profissional melhor, líder melhor, marido melhor, pai melhor. Então, o legal desses podcasts, e o papo é reto, né? Hoje eu consegui uma camiseta escrito o papo é reto, é seja humilde e busque ajuda. É a primeira coisa, assim. Você conversou com a Ju um pouco hoje, né, no almoço, e ela pediu ajuda, e ela passa por esse momento de transformação em várias coisas, e eu passo também. E eu vejo, é o que a gente falou, né, de alguns podcasts, de algumas pessoas. Elas descolaram da realidade, elas agem como se, tipo, não tem discussão no meu casamento, eu sou um pai exemplar, eu não me sinto culpado quando falta alguma coisa, meus funcionários são perfeitos, eu nunca passei por nada de violência. Elas criam uma bolha
e você vê pessoas, às vezes, brigando, discutindo online, defendendo influenciadores, querendo participar daquela bolha, e você fala, tipo, isso nem é verdade, né? Inclusive isso é bíblico, né? Jesus já deixou escrito, todos passarão por tudo o que eu passei, mas eu venci o mundo, vocês também passarão. Ou seja, não tem ninguém que escapará de certas coisas, cada um com as suas aflições e com as suas provas, uns podem ser dinheiro, outros podem ser doença, mas todo mundo vai passar por certas coisas, mas não é o que está na maioria. A maioria que está aí são vidas perfeitas, com carros caríssimos, casas gigantescas, filhos perfeitos, famílias perfeitas. Se cria todo um contexto que você acaba até atrapalhando nessa parte de humildade. A pessoa fala, nossa, mas olha o jeito que a pessoa ela fala isso. E tem uns bem estúpidos assim, né? Tem uns que falam muita merda aí no Instagram, no YouTube, e as pessoas seguem aquilo como exemplo, né? Ah, a pessoa é o que ela faz o que ela faz, e ela é bem sucedida, né? Ela é uma pessoa próspera. E aí você pensa, mas próspera no quê? Eu falo aqui algumas passagens, até de religião, de Bíblia, alguns até que já sentou aqui um Augusto, que tem uma base cristã como eu, e aí você vê que assim, você pode realmente ser próspero e bem-sucedido em algumas coisas, mas ainda tem certas coisas que você vai passar por alguma prova, por alguma transformação para mostrar aquilo. Mas ninguém vai mostrar, ninguém vai dizer o que vai passar. A gente comentou de alguns casamentos que terminaram recentemente, o porquê terminou. Então você vê que assim, a vida é dura, não é fácil ter qualidade de sono, não é fácil ser magro, não é fácil ter alta performance, vai passar por momentos de dores, de dificuldade. E aí, quem está do seu lado? Família, amigos, né? Eu falei, e você está aqui hoje é uma prova disso, que eu falei que esse é um ano que eu estou focado em saúde e conexão de pessoas, não só que novas, às vezes reconexão. Como a gente em 2021 conversou muito, falou muito, fez live. Então eu estou no momento de reconexão, até para registrar isso, sabe? Uma coisa que no almoço a gente conversa, mas isso nunca foi registrado. E foi um conselho, foi quase que um pedido, né, do meu psicanalista, que já participou, o Beto. Pô, cara, você tem que registrar, porque você pega gancho, você tem noção de umas coisas que. Eu que sou psicanalista, eu fico às vezes de boca aberta e, meu, isso tem que estar registrado. Isso pode, meu, ajudar um jovem no futuro, pode ajudar alguma pessoa que estava buscando uma luz e não encontrou. Então, como eu falei, o próximo episódio é uma professora de Pilates. Aí você vai falar, mas o que tem a ver Pilates com empreendedorismo? E ela vai mostrar que tem muito a ver. Ela vai mostrar que tem muita coisa a ver. Então, todo mundo que eu vejo e a gente não precisa, como tem vários influenciadores, que eles querem, como se resolve tudo. Não, porque aqui você está me acompanhando e eu estou te ajudando em tudo. Você é uma pessoa melhor. Aí eu pensei, tipo, é Jesus então, né? Tipo, o influenciador virou Jesus, porque o único que realmente pode tudo e o único que é a porta e é o caminho é Jesus, não tem outro. E quando na verdade o que seremos cobrados no último dia é o que fizemos com os nossos talentos, com os nossos dons que foram nos dados. E aí, se você está escolhendo ajudar pessoas com insônia, eu sempre vou valorizar isso, e eu sempre vou trazer, e sempre vou tentar registrar esse conteúdo, porque é isso, a gente tem que ser bom e fazer o melhor para ajudar algo específico. Eu não tenho que abraçar o mundo, eu não tenho que ajudar tudo, eu não tenho que ser exemplo de tudo, e ninguém é. O único exemplo perfeito foi crucificado, e eu e você, eu duvido, a não ser que seja nesses países doidos do Oriente Médio aí, que o povo faz umas coisas feias mesmo. Mas, assim, ninguém vai ser crucificado por ser quem é, por ser exemplo, por ser o caminho, que era basicamente isso, que Jesus foi, e foi crucificado por isso, né? Por ele dizer que era o caminho. E então eu sempre valorizo. Eu sei que você vai conseguir ajudar a Ju, que é uma coisa que ela precisa, que eu não consigo ajudar. Então é uma coisa que eu nunca me envolvi, eu não, porque óbvio, eu dormi bem, eu gostar da maneira que é o meu sono, não quer dizer que eu entenda para ajudar ela. E você é capaz de ensinar. Como você falou, conversa com o João, conversa com meu filho, tem 18 anos. Eu sei que eu posso ajudar, eu sei que eu falo, eu converso com muitos jovens todos os dias. Eu tenho uma linguagem muito jovem. Eu entendo o que eles passam, eu sei o que eles vão sofrer na faculdade, eu sei o que é a parte de rejeição com jovens, eu sei toda a ansiedade, todas as escolhas. Inclusive, os primeiros episódios aqui eu falo isso, que é desumano você exigir que alguém de 18 anos tenha que tomar uma decisão pro resto da vida. Médico pro resto da vida, engenheiro pro resto da vida, mas é, É muito novo. é muito novo, não tem como. O nível de consciência dele é muito baixo, o nível de autoconhecimento dele é muito baixo. Então, o que eu direciono e ajudo o jovem hoje
é o que ele deve buscar. Eu não dou resposta. Eu falo, não, você vai buscar. Você vai fazer isso daqui, lê isso daqui, segue essa pessoa, acompanha essa pessoa, porque ela tem que começar a criar musculatura de inteligência emocional, e isso só vem com autoconhecimento e com um nível de consciência mais alto. Mas ele não pode se martirizar, como eu vi aqui, o menino que eu fiz aqui. Ele, 21 anos, eu me cobro que eu já deveria ser bem sucedido como uma pessoa tal. Aí eu, sério, com 21 anos, tipo, você quer ser e tá além do que nem eu consegui até agora, e eu não tô com isso daí. Eu não tô com esse pensamento de 37 anos eu não tenho uma Lamborghini, porque eu sei exatamente o que eu tenho, o que eu conquistei, o que eu quis, e o meu maior agradecimento é saúde, é isso que eu vou deitar agradecendo e é isso que eu levanto agradecendo. Saúde, porque sem saúde eu não cuido da minha família, que daí é meu segundo maior tesouro. Meu primeiro é saúde, porque não adianta se eu não tiver saúde, eu acabo me atrapalhando minha família e não defendendo ela e não provendo ela. Então, meu maior tesouro é saúde, e fui abençoado por ter uma saúde boa até agora, mas não vou ficar jogando tudo pra Deus, né? Falei, não, deixa eu cuidar agora. E meu segundo é minha família. E são coisas que às vezes o dinheiro não compra. Você não compra amor, você não compra família, você não compra uma filha. Você viu a Júlia, o quão é ligada em mim, o quão faz as coisas comigo. Você viu hoje eu arrumando a Júlia para ir para a escola. Então, o dinheiro paga alguém para arrumar a minha filha, mas não é isso que ela vai se lembrar no futuro. Ela vai lembrar que o pai dela estava ali com ela na hora do sono, na hora da comida, na hora do banho, né? Arrumando ela para ir para a escola. Então eu sempre vou trazer e eu vou ajudar e potencializar, e eu te falei, né, de vendas, né? Deixa eu entender como você está oferecendo isso para o mercado, como está o pitch de vendas, porque eu vendo a vida inteira e eu consigo ajudar a melhorar qualquer processo de vendas. Porque eu sei que é a união de pessoas como nós que não descolamos da realidade ainda, né? A gente sabe que a vida é dura, a gente sabe que os desafios são duros, somos nós que vamos ajudar de fato essas pessoas, porque eu falei aqui no episódio, eu falei que, infelizmente, a boa parte dos influenciadores, eles são fábricas de frustrar e decepcionar pessoas. Eles criam expectativas, e a gente falou de uns que, é fácil vender e-book, é fácil ter uma nova forma de renda, é fácil ter uma hamburgueria ganhando 12 mil por mês. E é ridículo, porque, tipo, não é fácil. A gente tá falando de competências, habilidades, dedicação, um conjunto de coisas que me falta muito ainda com 37 anos. E aí eu vejo jovens se encantando com o menino que talvez alugou o carro ou pegou um carro emprestado para fazer um vídeo, uma foto. Meu, tem vídeo hoje influenciando jovens a achar que vai ficar rico com aposta. Sério que você acredita em sorte? Então, eu sei que eu posso ajudar o João, porque eu vou falar o papo é reto, eu vou falar real pra ele do que ele tem que buscar se ele quer ser alguém bem-sucedido e próspero, independente do dinheiro que ele tenha na conta bancária dele. Eu nem tenho muito agora, posso ter mais ano que vem, posso ter mais daqui 10 anos, mas eu conquistei, eu cheguei em coisas que eu sei que muita gente, a gente comentou de pessoas riquíssimas e bilionárias que terminou o casamento agora. Então, assim, você pode até arranjar agora uma nova mulher, pode até casar. Meu, mas imagina, na mesma faixa de idade que eu tenho, eu estou extremamente feliz com a minha esposa, com a minha filha. E aí alguém com tanto dinheiro aí assume que não tem saúde, que não consegue comer direito, aí se envolve com coisas erradas, se envolve com outros vícios, aí perdeu o casamento, aí não tem filho. Filho é uma coisa que se transforma em algo melhor, você busca algo melhor, você nem pensa em desistir. Filho te tira o medo da morte, porque daí muda para medo dele morrer, sai o medo da morte, porque você chega num ponto que você dá a sua vida pelo seu filho, você dá o seu rim, você dá o seu coração pelo seu filho. Então eu não tenho mais medo da morte. Eu tenho medo da Júlia não viver e ser quem eu sei que ela pode ser, muito melhor do que eu. Então, esse podcast, ele é quase que um documentário de reflexões, de pensamentos que eu sei que vai atingir e vai ajudar milhares, milhões de pessoas um dia. E por isso que eu quero trazer pessoas que têm esse propósito de ajudar, de agregar em alguma coisa, em algo específico. Não quer transformar o mundo, quer ajudar naquilo. E aquilo, óbvio que eu tô focado em saúde, eu sei que meu sono melhora. Eu sei que se o sono melhorou, fica mais fácil também cuidar da alimentação. Então você vê que, eu sou um profissional melhor na empresa, eu sou um marido melhor, eu sou um pai melhor. Então você vê que assim, não tem algo mais importante. Eu vejo se vendendo muito, e por isso que é um perigo. Eu vejo se vendendo muito o lado financeiro. Ganhe dinheiro, independência financeira, trabalhe no digital, faça isso. Você vê youtubers, se você vê influenciadores vendendo muito isso, como se isso resolvesse tudo. E eles falam: mas isso resolve 90%. Mas e os outros 10%?
que talvez pode te impactar todo o resto da vida, pode realmente te levar por escolhas e caminhos que não tem mais volta. Então, por isso que eu quero trazer pessoas aqui que eu conheço, que eu tenho contato, que eu sei que ama o que faz, eu sei que se entrega para fazer o melhor, eu sei que às vezes é, acaba trabalhando muito, nem vive muito, nem aproveita algumas coisas, mas são pessoas que você enxerga que estão na Terra por algo melhor, maior. Não é simplesmente passar por aqui e um dia estar numa lápide o nome lá. E você é uma que desde a primeira vez que o Tato apresentou, falou, não, você tem que conectar com a Fer, porque não sei o que, um dia vocês vão se ajudar e não sei o que. E às vezes não é nem diretamente a mim, né? Você vai ajudar a Ju. Bacana. E é isso que eu acredito. Então, Você falou algo aí, Thiago. Eu perguntei algo que você respondeu o que você não estava esperando que eu sim, respondesse, que é a questão sim, da humildade, depois da autoconhecimento Eu achei isso maravilhoso. O que que acontece? Eu vou dar um exemplo rapidamente, o porquê que eu falei da dor. A sim, pessoa, depois que ela tá no desespero sim, total, que ela já procurou tudo que ela deveria, por que que aí ela procura a ajuda? Porque a dor tá latente. sim, Uma sim, pessoa que vai para uma farmácia, ela não vai comprar vitamina C. Dificilmente ela entra para comprar vitamina C, ela vai comprar remédio sim, para dor. Então, quando você fala aqui de humildade e tal, nós precisamos dessa consciência sim, que você falou para que a pessoa realmente procure. É cultural isso, exatamente o sim, que você falou. sim, é A cultural. pessoa não tem essa cultura, Sim, de na hora que o negócio está batendo na porta delas com as dores, ela não tem. Realmente o que falta sim. é a humildade, o que falta é o autoconhecimento fundamental e a questão ali O nível de da consciência. consciência. É o- Só que hoje, culturalmente, onde que a pessoa busca? O quarto, faltou a dor. Sim, Então a sim, pessoa só sim, busca ajuda na dor. sim. Aí, então assim, esse triângulo seu aqui é incrível quando que as pessoas têm essa cultura. Nós precisamos implantar essa cultura, que a pessoa sentiu algo, opa, Sim. É, pede mas o que você me ajuda. perguntou qual o meu objetivo, eu quero focar mais jovens, óbvio, eu quero ajudar jovens, porque precisa sofrer 10, 20 anos? Pra quê? Não, Não pode com sim, 18 anos o João sim, já entender que ele tem que ser humilde, entendendo humildade como você não é melhor que ninguém e você vai precisar de ajuda em toda a sua vida. Ninguém morre, ninguém é autossuficiente, vive sozinho e morre sozinho, não existe. Então, humildade de entender isso. Não sou melhor que ninguém e preciso de ajuda. Autoconhecimento é busca. Não é melhor um jovem já saber que ele tem que começar a uhum, buscar autoconhecimento? Eu conheci coaching e eu fui entender, começar a entender esse mundo de autoconhecimento. Eu lembro perfeitamente, 2015, janeiro de 2015, 29 anos. Aí eu falo, putz, hoje eu faço coach com os meninos da foi quando eu fiz empresa, meus cursos de desenvolvimento pessoal, 2015. mas entende? Mas a gente não poderia, com 20 e poucos anos, já Sim, estar fazendo isso? A gente seria muito melhor, estaria muito mais total. A avançado. gente não teve acesso, não tinha tanto Não, acesso como não, tem não hoje, né? tinha. E Autoconhecimento nem era uma palavra comum para mim. Que não, é isso, não. né? E nível de consciência é você entender que você vai ter que se Sim. expor, você vai ter que, sabe, sentir dor, sentir frio, você vai ter que assumir responsabilidade, você vai ter que assumir relacionamentos, você vai ter que assumir desafios de talvez mudar de cidade. Ou seja, seu nível de consciência não aumenta dentro de uma bolha, você tem que estourar essa bolha. Por exemplo, eu nunca tive medo de ser pai, na verdade, meu sonho sempre foi ser pai. É surreal que você evolui e o seu nível de consciência vai lá na lua quando você se torna pai. E tenho pessoas que eu conheço multimilionárias, bilionárias, elas não têm ainda o meu nível de conhecimento. Não é pai, entendeu? A gente pode discutir várias coisas. Você não vai discutir comigo dar a sua vida por um filho. Você não tem esse nível de consciência. Você não é pai. Eu dou a vida porque eu Sim, amo. Tipo sim, assim, é diferente, não é um pedaço seu. Não sim. tem cromossomos, o seu DNA não tá em um outro ser vivo do seu lado. Então, a pessoa pode ser bilionária, pode ter autoconhecimento alto, pode ter um monte de coisa. Mas em nível de consciência, tem certas coisas que só vai vir com o tempo e você assumindo certas coisas. Então, eu tenho um amigo que, não, eu não caso. Não, eu não quero ter filho. Eu falo, ok, só que você vai ser um velho, 60 e poucos anos, 70 anos, com o nível de consciência de um adolescente, porque você não assumiu e já debatemos isso aqui também. Você não assumiu dentro dos marcos da vida, você não assumiu o que deveria. O João realmente está em fase de conhecer, de experimentar, de saber para onde vai, o que é, como é, e é agora. Agora tem pessoas da minha idade fazendo isso com 37 anos. Quero experimentar, quero viver, quero. Ah, porra, já passou. Tipo, já era pra você estar. Já passou. Então, assim, Sim, as experiências. eu te agradeço, Fer, por trazer esse conteúdo que não tinha ninguém que eu conhecesse que eu pudesse trazer. E tem muita parte, tanto no geral quanto nos pequenos cortes, eu sei que vai ajudar.
milhares de pessoas. E queria que você deixasse, né, uma última, pensando no seu nicho, em quem você ajuda, você deixar uma última mensagem, pode até falar direto para a câmera, alguma mensagem que a pessoa eu quero que você ajude no nível de consciência. Não em autoconhecimento, não em humildade. Porque também ninguém coloca humildade, vem de dentro. Tá. Humildade é de dentro pra fora. Meu pai me bateu a vida inteira, você tem que ser mais humilde. E ele nunca entendeu que não é uma porta que se abre, bate de fora. Eu só posso abrir de dentro. A humildade vem de dentro, não tem como. Então eu quero que você ajude no nível de consciência. Pessoas que não Tá. entenderam ainda alguns gatilhos, algumas coisas que acontecem na vida dela, eu quero que você ajude a melhorar um pouco esse nível de consciência. Então, se você que vai ver essa última citação sua, se você tá passando por isso, se você Tá. tá nessa. Porque eu não quero esse nível de dor. O meu conteúdo é não só esse, é de Nível de várias. consciência, sim. Por que eu resolvi entrar nessa vibe? Porque eu sei que daqui a algum momento isso vai fazer toda a diferença. Eu sei que eu vou mostrar o marido, o pai, o empreendedor, vários negócios diferentes. Pô, e o cara venceu também essa etapa que é difícil da saúde, da musculação, do exercício. Então, eu quero trazer para as pessoas, mostrando essa história, fatos reais, evidências do que eu passei, de como eu vivi, de pessoas que passam por isso, a melhorar esse nível de consciência mais rápido. Para não sofrer, porque a gente sabe, ninguém sofre sozinho. Você leva a família junto, você leva amigos junto, você leva o seu emprego junto, você ferra a empresa que você trabalha, ou seja, é um círculo, é uma maldição quase, é um círculo vicioso que você vai prejudicando. Quando você melhora, é o oposto, é um círculo virtuoso. Então, meu pai eu vi começando a fazer academia, com 60 anos de idade fazendo academia. Não, eu vou fazer, não sei o que, eu quero entrar agora, fazer. E aí eu falei, nossa, até meu pai tá indo. Aí minha mãe, que eu tô falando que nunca, quem sabe, vendo todos os filhos agora, quem sabe minha mãe não é o último. Então, quando você tem esse nível de consciência, você começa a melhorar certas partes da vida, porque falar todo mundo sabe falar. Tem vários influenciadores que falam muitas coisas, mas só o exemplo, né? Jesus, tudo que ele falou, ele deu exemplo antes. Ele não falou lave, seja humilde, lave os pés dos discípulos, dos mais humildes. Não, ele lavou os pés dos discípulos. Então você vê a trajetória de Jesus, e eu uso várias partes aqui. Poderia usar Salomão, podia usar várias coisas, mas prefiro só ficar em Jesus. Você vê os exemplos que ele dá, ou o sermão que ele dá em Pedro, você vê que ele deu exemplo antes de tudo aquilo. Então, se a gente teve o maior exemplo de todos, que veio a esse mundo para nos salvar, não tem como eu falar, seja mais saudável. Se eu não der esse exemplo, que eu me tornei mais saudável. Então você falou, não, eu venci a insônia. Não vou dar esse exemplo, eu nem sei se eu venci, porque pra mim é uma questão normal, desde criança, eu não me lembro de fases que eu não conseguia dormir, de emprego novo, de namorada. Comecei a namorar a Ju, perdi o sono, eu não lembro disso, nunca mudou. Eu falei pra você que eu passei por situação de assalto e dormi normal. Normal. Então, assim, deixa uma mensagem Deixa. que ajuda as pessoas a terem mais consciência pra te procurar muito antes do Alzheimer, Ótimo. do... Deixa a mensagem. Vamos lá. Vamos começar pela crença, né? A crença é um dos fatores aí que tá muito enraizado nas pessoas. Se eu soltar esse copo uma vez, ela vai cair. Se eu soltar 100 vezes, vai cair 100 vezes. Então, isso é um fato, não é uma Sim, crença. sim, Se uma pessoa trata a insônia, é uma crença quando você fala que, eu não consigo tratar a minha insônia, porque é hereditário, meu pai, porque eu já fiz de tudo. sim, Então, isso é uma crença. isso, Isso é uma crença. Porque se uma pessoa tratou, é uma crença. Se sim. fosse 100%, era um fato, ok? Então, na maioria dos casos, sim, é uma crença, então você consegue tratar a sua insônia. E, gente, mais rápido do que você imagina, porque quando você faz tudo isso que eu falei aqui nesse podcast, se você não assistiu do começo, assista do começo, Sim, você faz essa mudança de estilo de vida e trabalha a sua parte emocional, você trabalha a raiz, o seu subconsciente, você consegue sim, tratar essa insônia. E, gente, busque ajuda. Foi exatamente o que o Thiago isso. falou. Busque ajuda no tratamento da insônia, porque a insônia, ela já não é só um sinal, ela já é uma consequência de um sinal que você teve atrás. Então, assim, o negócio Sim. já está pedindo alerta para você. E na hora que realmente o negócio ficar mais grave, aí eu não sei se você vai conseguir resolver isso tão rápido. Então, busque ajuda. Insônia tem tratamento. E, às vezes, por você viver tanto tempo na insônia, não ter mais essa alegria, esse bom humor, você acha que é normal que vive. Sim. Mas a alegria é o normal. O bem-estar que é o normal. Isso sim é vida, isso sim é saúde. Fer, obrigado pelo
pela presença, pelo conteúdo. Eu sei que você veio de longe, né, e dirigiu, então assim, Todo agradeço prazer. duplamente. E fica aí o conselho que eu já deixei várias vezes, seja humilde, inclusive quando se fala de insônia. E eu falo aqui de várias coisas, agora mais um que eu vou falar. Seja humilde e busque ajuda, principalmente da Fer, porque é ela que eu conheço especialista, que é o que eu vou indicar agora, não só minha esposa que eu indiquei, mas todos que eu conheço, eu vou indicar rapidamente o seu perfil e o podcast. Tá precisando de ajuda? Conversar com a Fer. E eu acho que é isso. Seja humilde. E esse foi o 7º capítulo, 7º episódio. Próximo também é de saúde. Sete? O sete é o melhor É o número. É o 7. sete é o número de É o sorte. 7. Eu amo o 7 Maravilhoso. também. Próximo é de saúde também. Próximo episódio, Pilates, né? Também falando de saúde. A gente passa muito tempo sentado, dirigindo. Tem várias coisas que o Pilates ajuda. Eu já sei para onde vai o papo. Sim, Mas é aquela coisa também. Humildade de entender que às vezes a sua rotina, às vezes tem que entrar até Pilates para melhorar e te tirar exercício dores. físico, base da força vital. Isso. Isso aí. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.